Oi, 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 pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos entrar na live. Hoje nós temos o Lincoln aqui como convidado. Vamos falar um pouquinho sobre imigração e as suas dificuldades, né? Os seus desafios. Então, já estamos aqui na live. Estamos um pouquinho atrasados, né? A gente marcou às 7 do Brasil, né? 6 aqui. Vamos esperar aí entrar uma turma para a gente poder começar a live. Lincoln, você pode... Acho que você já entrou aqui, né? Peraí, deixa eu só ter certeza se eu tô falando sozinha. Não, já entrou. Lincoln, você pode solicitar para entrar, viu? Deixa eu ver se eu sei colocar o Lincoln aqui. Peraí um pouquinho. Pronto. Convidei, viu, Lincoln? Olá, olá, Olá. olá, boa noite. Este é o gato do Lincoln. É aquele gato garoto que a gente fica impressionado com a beleza e além de lindo, é inteligente, é dos meus. É gente que eu gosto de lidar. Gente Nossa, inteligente, gente bonita, gente pra acab- frente, vem gente pra cima. adorei a introdução. Acabou a live, gente. Obrigado. É isso aí, como é que eu falo? Energia, né? Energia pra cima, vamos jogar pra frente, né? Com Que certeza. é o que a gente está precisando aqui, principalmente quando a gente está nesse país, né, Lincoln? A gente tem que se Nossa, unir às pessoas que colocam a gente para frente, para cima, sabe? E eu acho que nunca este é um fala. dos nossos temas, né, de hoje, né? Falar exatamente sobre isso. Claro que é falar sobre os desafios, né, da Mas esse também não imigração. deixa de ser exatamente um desafio, né? Porque quando a gente sai, acho que querendo várias coisas, e inclusive essa união, né? A gente quer Exato. sentir parte. Então aqui é necessário. E é mais engraçado porque a gente encontra bastante. Às vezes muito Bastante. mais do que lá. Exato. A gente busca os nossos pares, a gente costuma dizer, né? Que são as pessoas que a gente se identifica, ou talvez pela cultura, ou talvez pelo seu business, enfim, por vários motivos. E eu percebo que aqui nos Estados Unidos, sim, a gente encontra mais pessoas disponíveis em se relacionar e fazer novas amizades do que no Brasil. Eu não sei se essa é a mesma impressão que você tem, mas é a impressão que eu tenho. Até porque tá todo mundo no mesmo barco, né? Exato. A gente Tá sabe, a todo gente mundo. sente, né? Não É, existe. Existe, óbvio, que não é uma grande maioria, existe uma porcentagem de pessoas que digamos que não vale a pena nem estar por perto, mas sim, a grande maioria são bem solistas, são bem generosas, entendem muito o que a gente está passando, porque todo mundo está no mesmo barco, independente de como veio, independente de que fase da adaptação está, todo mundo já passou pelas mesmas coisas. Então a gente sente a exa- mesma falta, a gente sente a mesma saudade. é verdade. Então, E o que você falou é muito interessante, né? Porque eu ouço muito dizer assim, no meu universo, tá? Eu ouço muito dizer assim, eu não vou lidar com brasileiro, não, porque brasileiro é tudo pilantra, tudo vai querer furar meu olho, não quero lidar com brasileiro. Eu acho essa fala tão feia, mas mesmo que essas pessoas sejam pessoas que não valham a pena estar perto. Eu acho que essa fala diz mais sobre a pessoa que está falando do que propriamente das outras pessoas. E sim, existem pessoas que realmente não vale a pena estar perto. Mas eu acho que quando a gente está num contexto de imigrante, estando em um outro país, vivendo uma outra realidade que lá no Brasil a gente não viveria, eu acho que não cabe. Eu não sei se talvez eu seja até errada com esse pensamento, mas eu tenho a sensação de que isso traz um peso tão grande
não sei, para a própria pessoa, para a energia, para o contexto da história. Eu acho que quando a gente generaliza dessa forma e quando a gente se bloqueia para criar conexões justamente por causa disso, óbvio que isso diz respeito muito mais sobre quem está falando isso do que as outras pessoas, né? Porque depende muito do que você está procurando. Se você quer ajudar alguém, você quer fazer parte da vida de alguém, você quer se conectar com alguém, por quê? Você tá Exato, esperando o quê da outra pessoa? Aí você fala, eu não exato, quero juntar essa comunidade porque, ai, não presta, porque é isso, porque é aquilo. Mas isso é em qualquer lugar. Isso é em qualquer grupo de amigos, de apoio. Então, realmente, diz respeito muito mais à pessoa que diz esses tipos de coisas, né? Do que as outras pessoas em si. exato, Quando você tiver ciência exata do que você pode oferecer, sem esperar nada em troca do outro, esse tipo de pensamento acaba. exato. É criar expectativas em cima de outras pessoas. A gente tem que se relacionar sem criar essas expectativas, né? As frustrações, eu acredito que elas vão vir sendo brasileiro ou não sendo brasileiro. Às vezes vem as frustrações de pessoas que não são brasileiras, né? Então, eu concordo 100% com isso. É não criar expectativas e se relacionar. Eu sempre falo, eu ofereço sempre o meu melhor para as pessoas. Se essas pessoas não estão dispostas a oferecer o melhor delas, vai falar muito mais sobre elas do que sobre mim. Então, deste mal eu não sofro. Eu adoro lidar com brasileiro. Eu sempre, não sei se também por conta da minha posição, né? Que a gente tem aqui a questão do Viselite, tem a questão da Hope, né? Tem a questão aqui também da região que eu moro, que eu acabo sendo ali uma líder comunitária. Então, eu não tenho, nunca tive problemas em lidar com imigrantes, tá? Zero Você é problema. um caso à parte, né? Você é uma pessoa completamente generosa em todos os sentidos. E diz muito sobre você, justamente, todas essas pautas que você levanta, defende, a organização que você dirige, justamente porque, exatamente, quando a gente faz alguma coisa para alguém, quando a gente quer ajudar alguém, a gente ajuda porque a gente quer ajudar. Não Exato, porque a gente. Porque existe uma diferença muito grande quando você quer ajudar porque você quer ser validado, você quer mostrar que você é importante, interessante, né? Do que você ajudar uma pessoa porque você pode ajudar. Né? E eu exato. também, eu tô fora já fazem há muito mais tempo que você, né? Eu É, moro fora já fazem bons 12 anos, 13 anos. é, é. É óbvio que eu já, né, já passei por diversas situações de ajudar pessoas, já me decepcionei várias vezes, mas mesmo assim eu não me canso, eu ajudo sempre que eu posso, É. e todas as pessoas que vêm me pedem ajuda. Então, acho que E a diz nossa muito isso. história começou assim, você me ajudando, né? Você me ajudando. Exatamente. Todo mundo se ajudando. E É, assim que tem que ser, e assim que é importante, e assim que segue. isso. Ninguém no mundo faz nada sozinho, a gente depende um do outro e sempre vai ser assim. Exato. Eu também tenho essa mesma conclusão com relação a lidar com pessoas. Eu sempre ofereço o meu melhor, eu sempre estou disposta a dar o meu melhor, independente de ser financeiro ou apoio moral ou uma conversa. Eu vejo várias meninas que estão aqui no grupo, na live, né, que já vieram falar comigo sobre questões pessoais. Eu falo, olha, vamos olhar com um olhar mais amplo, né? A gente sempre quer julgar, não, isso aqui, calma, calma. Vamos olhar, vamos ter calma, vamos ter cuidado ao avaliar cada situação, enfim. Então, eu sou desse time também, de que a gente precisa oferecer o melhor, oferecer ajuda, porque com certeza isso volta para a gente de alguma forma. Como eu tenho, por exemplo, você, né? A gente voltando aí à nossa história lá, talvez há 6 anos atrás, né? Que foi quando nos conhecemos, talvez 5 ou 6 anos, acho que 6, né? Por aí é. Foi quando eu estava iniciando o meu processo migratório. E aí meu marido falou assim para mim, eu vou pagar um advogado. Eu falei, não, não paga advogado. Todo mundo fala que advogado não presta, que não vai fazer o certo, que não sei o quê. Aí eu fui buscar na internet, apareceu você lá falando sobre, não sei se foi em um grupo ou se foi em algum lugar, enfim, não lembro. E aí você foi e me deu o
passo a passo, mas assim, com os mínimos detalhes de aplicação do processo migratório. Eu nunca vou esquecer isso. E foi aí que eu me encorajei também a ajudar outras pessoas. Por isso que eu falo que é como é que fala? É uma simbiose mesmo, né? É uma mão lavando a outra, assim, vai uma sequência de um ajudando o outro. Claro que eu acabei virando uma empresa porque tomou uma proporção, a minha ajuda tomou uma proporção muito, assim, eu já não estava vivendo mais ajudando as pessoas. Então, aí meu marido falou, isso aí é um trabalho. Por que você não estuda, não busca, enfim. E a partir daí virou Viselite, né? Claro que houveram aí algumas intercorrências, mas graças a Deus deu tudo certo. E hoje o Lincoln, além de ser psicanalista e falar sobre os desafios de ser imigrante, o Lincoln também trabalha com Viselite fazendo processos de waiver. Ele é especialista em waiver. Eu entendo assim, entendo de waiver, obviamente, mas o Lincoln tem o pulo do gato. Então, todos os processos de waiver que o Viselite tem, a gente bota para o Lincoln fazer. Então, a gente tem essa parceria, essa Tá passei na troca. pele, né? O Lincoln, Eu precisei. ele mesmo fez o próprio processo dele. Se eu não me engano, o seu foi quanto tempo para ser aprovado, Lincoln? Waiver? O waiver. Hum, Acho que foi 2 anos. waiver, só o waiver, né? Eu acho que o meu processo todo foi quase 2 anos. O seu foi rápido, o seu waiver, O né? meu processo CR1 foi muito rápido. O que O meu também foi demorou, 6 meses. o meu foi muito rápido. Então, o que demorou para mim foi o waiver, né? Que demorou mais. Mas acho que o meu processo inteiro, do começo ao fim, ele durou 2 anos. Eu lembro que o seu waiver acho que foi. 2023, 2 anos, 2 anos. Mas assim, Eu vim pra só cá o em waiver foi 2023. 1 ano, né? Mas só o waiver foi 1 ano e alguma coisa. É um ano e Um alguma ano e dois coisinha, eu lembro. meses, é. Foi o Isso seu. porque ainda aconteceu deles terem perdido um dos meus documentos lá no consulado e ficou parado. Por isso que demorou mais ainda, porque eles perderam lá e ficaram. Mas eu que fiz o meu processo, o meu, de várias outras pessoas, né? A gente ajuda bastante. Mesmo naquela época que eu também já estava trabalhando com isso, eu ajudava as pessoas. Eu Eu sempre lembro. perguntava, dava dica, porque, gente. É, Paga quem pode, paga quem quer. Esse negócio de advogado, a gente hoje que, né, a gente trabalha, você que está muito mais afinco nisso do que eu diariamente, a gente sabe que realmente acho que advogados é o nosso maior problema, né? Porque muitos clientes vêm para a gente consertar o erro que os advogados fizeram. exato. Então, a A gente grande sabe. maioria. A grande maioria é justamente isso. Fora, né, uns preços absurdos. Existem casos que necessitam sim de advogado, né? Não é isso que a gente está falando. Existem casos que precisam, mas em questão de assessoria mesmo, de preenchimento, se você nunca teve nenhum problema, né, nunca cometeu nada que tem uma infração muito grande, uma assessoria consegue ajudar. Resolve, E o waiver também, ele né, dependendo da situação, também é uma coisa muito simples de se resolver. de fazer. O nosso problema hoje é o tempo, né? Que a gente não fila. controla. Hoje a fila tá demais, assim, tá bem longa desse waiver, apesar que eu vi aí há um tempo atrás, que talvez há umas 3 semanas atrás, um waiver aprovado rápido. Eu fiquei até assustada, falei, gente, como que foi? Como é que, mas não era processo meu, né? Eu vi de grupos. Eu falei assim, gente, foi rápido esse waiver, mas eu acho que é aquela mesma história, é sorte. É a tal da sorte. Não existe um controle. Eu percebo que não existe um controle. Meu marido participou do processo seletivo da imigração para trabalhar com processos da Califórnia, né? Que acredito que seja K1, enfim, né? Que são julgados na Califórnia. E aí a gente entendeu mais ou menos. Ele não passou. Eu acho que ele não passou porque ele trabalhou, porque ele fez um processo imigratório para mim. E eu acho que ele foi pego nesse crivo. Mas até um determinado momento eu consegui entender um pouquinho como é que funciona. E eu achava da minha cabeça que existia um escritório na Califórnia, no qual as pessoas ficavam lá, todo mundo sentado de 9 às 18, julgando os processos de K1. E aí eu descobri que não, que os processos são enviados para os Estados Unidos inteiro, julgados pelo Service Center da Califórnia, mas o oficial recebe os pacotes em casa e aí eles vão julgando os casos, né? Eles têm Essa um prazo. pandemia mudou tudo, né? A maioria deles é home office.
É, home office. Eu não sabia que era assim. E aí que eu entendi como é que funciona essa história de uns serem aprovados rápidos e outros não. Justamente por conta desses envios de pacotes, uns trabalham mais rápido, outros não trabalham rápido, né? Então, eu entendi em cima disso. Mas, enfim, eu acho que não é o assunto da live. Foi só para introduzir, para todo mundo saber quem era Lincoln, de onde ele surgiu. Lincoln se especializou, então eu vou pedir, Lincoln, para você se apresentar, falar sobre o que você estudou, onde você se especializou, e a gente vai começar a falar sobre os tópicos aí que a gente trouxe para a turma. Ótimo. Então, para, né, a Lu já falou, meu nome é Lincoln Silva, eu sou psicanalista hoje, já trabalhei também com processos, né, dando assessorias de processos imigratórios. Hoje trabalho também junto com a Lu no Viselite, fazendo, né, todos os processos de waiver 212, 601, que eu vi alguém perguntando aí o que é o waiver. Não é a pauta, mas só para explicar, o waiver é quando a pessoa é inadmissível de vir para os Estados Unidos, ela vai precisar de um perdão. É como se fosse um perdão para poder retornar. Então, eu trabalho com isso porque eu fiz o meu próprio, né? Fiz de várias outras pessoas. E hoje, na parte de processos migratórios, eu só faço o waiver. E com isso, sendo um imigrante, trabalhando com isso e vendo a necessidade de que todas as pessoas, clientes, amigos, passam, eu comecei a estudar muito mais para entender como isso afeta, né, a gente. Porque eu, particularmente, não conheço uma pessoa, um imigrante desses meus 13 anos, de 4 países que eu morei, que não tenha passado por um momento difícil, que não tenha duvidado da decisão que tomou, que não tenha sentido fora da casinha, que não pertence, né? Tendo as dificuldades ali de conexão, de fazer amizades, né? De ter deixado a família para trás. E isso é muito sério, porque tem estudos que comprovam, principalmente em Londres, que a maioria das pessoas que desistem da vida, se podemos colocar dessa forma, são imigrantes. Porque realmente é um fardo muito grande de se carregar quando você não tem um acompanhamento ou uma base, né? Muito grande de apoio para você passar por isso. Então, através disso, eu comecei a estudar, né? Comecei a estudar a psicanálise justamente para entender mais o comportamento humano. E dentro disso, eu falei assim, gente, eu posso trazer justamente isso para a área com que eu estou acostumado, né? Que eu sei que existe uma demanda muito grande. Muita gente não fala sobre isso ou não procura muita ajuda, mas existem sim muitos estudos, muitas maneiras, muitas técnicas, exercícios para que você consiga fazer com que essa sua jornada, com que esse seu processo migratório se torne melhor. Né? Eu sou formado pelo Instituto da Andrea Vermont, né, de psicanálise no Brasil, psicanálise contemporânea. Estudei também um curso de extensão sobre psicologia das emoções pela Faculdade de Cambridge, né, Cambridge University em UK. E fiz também um curso de ansiedade baseada na neurociência aqui em Harvard, nos Estados Unidos. E estou estudando também pela Harvard, justamente cultura, Inteligente, né? relacionamentos interculturais. Por que isso é importante dizer? Porque todo mundo acha que é simples. Todo mundo no Brasil, todo mundo se prepara. A gente sabe que a gente é assim. Eu falo isso até por mim mesmo. A gente se prepara de todas as formas. A gente se prepara financeiramente, a gente prepara, a gente corre atrás de documento, a gente se prepara. Mas eu não conheço alguém que tenha se preparado psicologicamente para mudar. Ninguém Não. imagina. Porque nessa fase tá todo mundo bem animado, né? Bem excitado. Nossa, eu vou mudar de. Eu tenho planos para isso, eu tenho planos para aquilo. Eu vou morar perto da pessoa que eu amo, eu vou mudar de vida, eu vou ajudar minha família. E vem um monte de expectativas e as pessoas não têm noção da realidade que é ir morar fora, da realidade que é morar num outro país e das dificuldades que a gente encontra enquanto imigrante, né? Então, justamente por causa disso, eu também entrei em contato com a Lu para falar assim, olha, vamos se ajudar, porque
A gente sabe que justamente hoje, né, com a administração que a gente tem nesse país, com os bens que estão acontecendo, pelas dificuldades, pelas demoras, a ansiedade vai aumentando muito mais, né, nos clientes. E a gente passou por isso, a gente sabe muito bem como é. Então, é justamente trazer um pouco mais de conforto, de suporte, de apoio, justamente para as pessoas que estão passando por isso, ou que vão imigrar, ou que já estão aqui, né? E ter um acompanhamento desse eu acho super, super necessário, Válido. em qualquer fase que você esteja. Eu falo que durante o processo migratório, né, a gente falando mais sobre quem está passando pelo processo que ainda não imigrou. Eu sei que, assim, você vai trabalhar dando mais suporte ao pessoal que já está aqui, que é a pior fase, mas também falando dessa turma que ainda não imigrou, a ansiedade, eu acho que é o que consome a pessoa, né? Eu falo por mim, que na época que eu comecei, assim, graças a Deus, meu processo foi muito rápido, ele foi aprovado em 6 meses, mas aí teve algumas intercorrências pessoais minhas que eu acabei demorando um pouquinho mais para migrar. Mas eu lembro que eu comecei a engordar muito. Eu comecei a comer, eu acho que eu estava descontando essa ansiedade na comida, né? E caía muito cabelo, tinha muita. Assim, eu desenvolvi ansiedade no processo migratório. Hoje eu ainda tenho ansiedade. Eu também. Acho E que por todo isso é impossível não desenvolver ansiedade no processo muito, migratório. muito difícil. E aí também, eu sempre falava assim, e aí um dia eu lembro que eu passei mal de madrugada durante o processo, assim, com uns 5 meses de processo, eu tive uma crise de ansiedade. Eu lembro que eu sentei na cama, levantei, sentei e falei assim: a partir de hoje, eu não vou, porque eu lembro que eu ficava entrando todo dia no sistema para poder ver se tinha sido aprovado, né? Tinha aquele hábito, né? Hoje em dia eu sei que não precisa entrar no sistema. Tem um case tracker que atualiza, mas a pessoa que fica querendo entrar para ver se tem. E eu sempre falo isso pro meu cliente: não adianta você entrar, não vai ter nada lá. Mas a pessoa, não, eu quero entrar, E eu não quero entrar. adianta a gente falar que eles Não sempre adianta, a pessoa tem que passar por isso. faz. Mas assim, a gente, como já passou, a gente tem experiência, né? Então a gente tenta alertar o nosso cliente para que não cometa o mesmo erro, mas infelizmente nem todos ouvem a gente. E aí eu lembro que quando eu sentei na cama, eu falei: a partir de hoje eu não vou mais olhar esse processo. Eu não olho mais, eu vou esquecer que eu estou em processo migratório. E fui viver. E aí eu lembro que eu estava num cartório com minha mãe, já fazendo uma procuração para quando eu imigrasse, né? Tivesse uma procuração ali para ela cuidar das minhas coisas. Uma amiga minha que tinha o número do meu processo, ela viu no Case Tracker que tinha sido aprovado e me ligou: Lu, você foi aprovada. Quer dizer, nem eu vi, porque assim, eu esqueci. E a partir disso eu aprendi: processo migratório não dá para a gente ficar acompanhando, porque senão a gente adoece. Então foi a minha primeira lição do processo migratório. Não acompanhe, esquece, vai viver, vai trabalhar, vai estudar, não sai do trabalho. Eu vejo um monte de gente saindo do trabalho para esperar o processo. Eu fico: que loucura, vai morrer. Vai morrer de ansiedade, porque mente vazia, né? Tá. E o que você acabou de falar encaixa bastante sobre essa sensação de comunidade, né? Porque era engraçado que quando a gente tinha no grupo, meio que, tipo assim, todo mundo colocava o número dos processos de todo mundo para ver. E A o gente meu, sabe. o meu é do waiver. Tipo assim, o meu CR1 ele foi muito rápido também, né? Então, mas o meu do waiver teve uma hora que chegou ali que realmente eu estava muito estressado, né? E nessa época, tipo assim, eu morava em Londres e eu tinha que ir pro Brasil e era justo depois da pandemia, então tava uma loucura. E quando tava perto ali, eu ainda tava no Brasil quando foi aprovado. E eu lembro que tipo, chegou um momento que eu falei assim: gente, eu tenho que desencanar disso. Eu tenho que desencanar porque ficar ali realmente não é saudável, né? Até no É, grupo mesmo eu não entrava muito porque você acaba ficando muito nervoso pelas pessoas, porque a gente quer ajudar, a pessoa é. passa por alguma coisa. E aí eu lembro, nossa, foi um dia, eu não lembro o dia da semana exatamente, mas eu lembro que eu tinha ido pra academia. E quando eu vou pra academia, eu não levo meu celular, né? Fui pra academia, eu voltei. No que eu voltei de casa, tipo assim, tinha um monte de mensagens no meu celular, né? A Gia, não sei se você lembra da Gia, que tinha no Lembra? grupo também. A Foi Gia a Gi que me ligando, avisou. me mandando mensagem, falando: olha, não sei o que, você foi aprovado, que não sei o que. E eu falei assim, gente.
Como assim? Na hora que eu entrei lá, eu vi que tinha aprovado. Nossa, meu coração quase parou naquele momento. Foi Quando ela você mesmo, foi a está Gi que ali. me avisou do meu processo. Sim. Então, tipo assim, existe essa comunidade desde antes da gente migrar, né? Desde antes É, existe pessoas. A gente sabe que também tem pessoas ali que né? não Mas não é o agregam. caso. Mas as pessoas ajudam bastante. Então, É, quando a pessoa já imigra com essa sensação de comunidade, eu acho que, tipo assim, só tem a ganhar. sim. Mas não significa que não vai passar pelas dificuldades também, né? Porque a minha prima, quando ela decidiu vir para cá, eu já estava morando aqui, né? Antes do meu processo, ela decidiu querer vir e uma das coisas que eu falei para ela foi assim, eu falei assim, você vai vir, eu tô aqui, só que vai chegar um momento que você vai se sentir sozinho, porque tá todo mundo no seu corre, tá todo mundo fazendo as coisas, tá todo, tipo assim, não tem como eu parar 24 horas pra te ajudar. E às vezes não é nem porque eu não queira, é porque realmente eu não vou ter Não tempo, tem. a gente não vai estar no mesmo lugar, então não tem como. E outra, você vai passar por certas coisas e sentir certas emoções que é particular sua, que é seu. Não tem Exato. como eu tirar essa dor de você, não tem como eu fazer isso. Entendeu? Então Sim, você vai passar sim. por. Então, tipo assim, se prepara, saiba, eu já tô dizendo, não é maldade minha, né? Porque acontece muito isso, né? Aqui da Uhum. gente ajudar a pessoa e o primeiro não que a gente fala, seja ele pelo motivo que for, a gente já vira o vilão da história. Sim, sim. Então eu falo, não, se prepara, porque vai ser difícil sim, entendeu? É. Eu vou estar aqui, talvez não vou conseguir te ajudar quando você precisar, mas eu vou estar aqui. Exato, exato. Não sei se você está falando do processo ou se está falando da vida De já. imigração já de si, Da do imigração, processo. a imigração, na minha experiência, o primeiro ano foi um horror. Eu me sentia um pinguim no deserto, eu não me cabia aqui. E aí, quando eu ia nas reuniões com meu marido, né, dos amigos dele, enfim, entre americanos, eles perguntavam: e aí, você tá gostando dos Estados Unidos? Eles perguntavam para mim, né? E eu falava assim: eu tô aqui pelo meu marido. Tipo assim, claramente. E eu era super rude. Hoje em dia eu me olho e fico, gente, eu era tão rude. Por que que eu respondia dessa forma? Mas é porque eu não me encaixava neste ambiente. Não me sentia pertencente a esse ambiente. Eu respirava mal, o ambiente, eu comecei, meu corpo reagiu, obviamente, começou a inchar por conta da química dos alimentos que tem aqui. Não sei se você Uhum. passou por isso, mas eu ainda passo até hoje. Assim, eu sinto que o meu corpo não é mais o mesmo. Claramente, eu sinto que o meu corpo já está adoecido neste país. Eu devo ter envelhecido muito. Então, mas principalmente o sentimento de não pertencer a este país. O primeiro ano foi dureza para mim, mas foi dureza mesmo, assim, de eu falar assim várias vezes, eu quero ir embora desse lugar. Mas ao mesmo tempo eu pensava, gente, eu me casei, eu vou me separar para ir embora, meu Deus, que loucura. Então eu não sabia entender. E olha que assim, fiz elite voando, dando tudo certo, mas eu não me sentia pertencente. Até que, graças a Deus, um dia eu voltei pro Brasil. Não, antes, eu comecei a fazer amizades, né? Comecei a crescer no estado, comecei, né, a me relacionar com outras pessoas, a mente começou a se ocupar. Mas aí, quando eu voltei para o Brasil para passear, eu tive o choque. E aí eu falei, caraca, não é mais o meu lugar o Brasil. Eu só consegui entender que os Estados Unidos era o meu lugar quando eu voltei para passear no Brasil. Como é que pode isso? Me explica. É, é assim mesmo. É justamente. Tem várias. Tudo que você falou, eu poderia, se eu fosse dividir em várias coisas. A neurociência explica várias coisas, a psicanálise explica várias coisas. E o que eu acho mais válido é justamente dizer quão importante é você ter ou um grupo de apoio, ou um amigo, ou conversar sobre, ou fazer justamente esses tipos de terapia com um profissional que entenda sobre isso. Porque o que acontece? Você mesmo acabou de falar, eu acho que esse país ou alguma coisa, a química está acabando com o meu corpo, que isso, aquilo. Existe sim alguns fatores químicos de certos produtos, né, da água em si, que pode alterar alguma coisa, mas é muito mais o corpo da gente, né? Como a nossa mente reage, como a gente sente, porque muita gente vai. E eu ouço isso muito.
algumas pessoas, tipo assim, com psoríase, tipo assim, tá falando, é água. Eu falei assim, não, que psoríase, isso é ansiedade gritando aí na tua pele, né? É. Isso não é algum produto químico, você não encostou em alguma coisa e surgiu isso, né? Uhum. E então, justamente, a gente tem um estudo teórico que se chama o estudo da a teoria da curva U. Nele explica justamente as 4 fases que a gente passa durante o período de adaptação, né, quando a gente vem migrar. Então tem aquela primeira fase, que é o que a gente chama da fase da lua de mel, que é quando a gente chega, tudo é lindo, Deslumbrado. tudo é maravilhoso, você olha, você fala, meu Deus, eu só tinha visto isso nos filmes, é aqui que eu quero estar, tipo assim, os meus planos, minha vida vai mudar. São umas expectativas tão irreais que a gente coloca na cabeça da gente, que Uhum. nesse momento, tipo assim, a vida de imigrante ele não começou. Então chama lua Exato. de mel justamente porque você tá, tipo assim, muito, meu Deus do Aham. céu, eufórico. Aham. Aí, depois disso, que vem a parte do choque cultural, que é aonde, que para mim, né, é uma das partes mais difíceis, Para que mim também. justamente quando a novidade acaba, a realidade bate na porta, né? Porque é Exato. justamente quando você percebe que, não, eu não consigo me comunicar como eu achei que eu iria. A comida aqui é muito mais difícil comer do que eu imaginava. Fazer amigos não é tão fácil assim. Tá cada um no seu corre, É. não tem a mesma E, coisa. e tem a questão também cultural do americano, né? Que eles são muito diferentes Pra da gente. você, tipo assim, porque o meu relacionamento era com outro brasileiro. Mesmo que ele já more aqui há muito tempo, ainda é diferente. Você tá num relacionamento intercultural. É. É muito mais complicado, porque são culturas diferentes, são traumas diferentes, são vidas diferentes. E nós somos um pouquinho mais vividos, né? Acima É. dos 30. Então é muito difícil a gente ter que se adaptar diante, tipo assim, a gente viveu a nossa vida inteira com um certo tipo de pensamento, de posicionamento, com um certo tipo de comportamento, e a gente chega num lugar onde obriga a gente a viver de uma forma diferente. Sim. Porque essa fase mesmo do choque cultural é onde a gente vive todos os lutos, né? Que um imigrante vive, que é o luto da Sim. família, o luto pelos amigos, né? Tem o luto pelos status sociais. Então, nesse período, é onde a gente se sente muito mais vulnerável, é onde muitas pessoas desistem. É onde a Sim. primeira vez que você vai pensar: o que que eu estou fazendo aqui? Sim. Isso daqui não é para mim. Né? Até chegar Exato. à terceira fase, que é de ajustamento, depois adaptação. Então, passa muito isso. E esse retorno que para o Brasil que você fala, e eu até escrevi, né, um roteiro dizendo justamente sobre isso, porque a gente leva um susto tão grande. É. Porque a gente tá Aham. achando que a gente tá, tipo assim, nossa, eu tô morrendo de saudade. A gente cria expectativas para voltar. A gente fala, vai ser Exato. assim, eu vou chegar, eu vou ver, vai ser legal, vai ser gostoso. Eu vou ver. Na hora que você chega, é um É um choque choque. tão grande É um que choque assusta. mesmo. Foi exatamente isso que eu senti. Eu fiquei chocada. Eu cheguei no Brasil, falei, eu não me cabia mais no Brasil. E aconteceu uma coisa comigo no Brasil, que é assim, uma coisa pessoal, que não tem nada a ver com a história, mas que pra mim pesou muito nesse choque. Eu lembro que eu fui num pagode, que eu tava doida, mas que saudade no pagode. E eu encontrei 2 amigos meus. Um desses meus dois, e eu estava com uma roupa e uma bolsa. E um desses meus amigos, enquanto a gente estava ali interagindo, olha isso, hein, gente? Coisa de brasileiro mesmo, tá? E eu não sou vira-lata, não, mas é uma coisa que me chamou a atenção. Ele pegou o telefone dele e foi pesquisar o valor da bolsa que eu estava. E mostrou na turma. Ele falou: ó, aqui, ó, a bolsa que a Luciana comprou. Olha, custa isso. E aquilo, eu fiquei incrédula, para começar. Eu fiquei incrédula que ele fez isso enquanto estávamos ali tendo um momento de convivência e de matar a saudade. Uhum. E depois eu entendi o quanto nós, brasileiros, no Brasil, nos importamos com status. Coisas, é.
E Exatamente. a gente aqui não se importa com isso mais. Como pode? E Na como que a gente verdade, tinha isso antes? E eu lembro que isso era importante para mim, ter uma bolsa bonita, ter uma roupa bonita. E hoje em dia, não que eu não ande bonita, mas assim, não é uma coisa que está em primeiro lugar nos meus pensamentos. E aí aquilo me chocou e eu falei, meu Deus, como que nós somos pequenos no pensamento em relação aos Estados Unidos. E não estou generalizando, né? Estou falando em uma questão da parcela. cultura, não o país em É, si, a na cultura. cultura, exato. E aí eu falei, gente, isso para mim me chamou muita atenção. Foi uma das coisas que aconteceram enquanto eu estava no Brasil. Exato. E a, é muito estranho, porque você acabou de falar sobre isso, né? Eu acho que no Brasil a cultura que a gente tem de que a gente se preocupa muito com a vida do outro, A né? A gente gente se vale quanto a preocupa. gente pesa, né? Exatamente. E não tanto isso, né? A gente, hoje a gente consegue enxergar de uma forma diferente, né? Do lado de fora, mas quando a gente estava lá, é a mesma coisa. Tipo assim, É, você quer ter as coisas de marca porque você quer mostrar. Você quer andar bem porque exato. você quer mostrar. É muito difícil, é muito raro você ver alguém que quer, porque faz as coisas para elas mesmas. Elas querem para Para mostrar. para mostrar, né? Não mostrar, tipo assim, não é consciente. Algumas pessoas sim, É mas tipo assim, inconsciente. é Eu percebo validação, que é é inconsciente. inconsciente. É É uma coisa inconsciente. cultural. Tipo assim, É. você chega, você fala assim, vamos para um show, não tenho roupa, teu guarda-roupa tá cheio, como você não tem roupa, mas você precisa de uma roupa nova. Porque é um Aham. inconsciente, é um inconsciente cultural, é É da social, é uma cultura, coisa é. normal. E aqui né, as pessoas, é cada um no seu quadrado. Para mim foi mais difícil porque eu passei, tipo assim, simultaneamente culturas diferentes, porque eu morei em Londres. Aí eu ficava Londres, aqui, Brasil, Londres, aqui, Brasil. E eu ficava nesse triângulo que eu já não sabia nem para onde que eu estava mais. E nesses Uhum. exemplos que você acabou de falar, de aconteceu, eu lembro perfeitamente que comigo aconteceu no Brasil, nos primeiros anos, de eu ir, a gente senta numa rodinha de amigos, começa a conversar, e todo mundo quer perguntar, como é tal lugar, como é isso, como não sei o quê. E você acaba falando sobre isso. E logo, tipo assim, na mesma mesa, uma pessoa falou assim: você tá se achando porque você mora fora. Eu falei assim, gente, é você que tá perguntando. Eu É, não tenho que me exibir falando pra onde eu fui, o que eu não fui, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Você está me exato. perguntando como é e eu estou te respondendo. Então, como assim? Uhum. Né? Mas, e pra mim, o que mudou, eu passei muito tempo, tipo assim, depois disso, eu passei 3 anos sem ir no Brasil. Porque eu falava assim, eu não quero. As pessoas lá continuam a mesma, a mentalidade é fraca, que, tipo assim, me metendo pau, porque eu falava assim, porque eu me senti tão mal, porque as pessoas não entendem. Quem não migrou ainda, quando você volta pro Brasil pela primeira vez, ou algumas vezes, porque até hoje, para mim, é do mesmo jeito, você sempre vai se sentir um peixe fora d'água. Sim. Sempre vai se Sim. sentir um peixe Eu fora d'água. senti isso quando eu voltei, senti muito, senti muita coisa, senti as conversas não são as mesmas, Não, assim, parece que não bate. Eu ficava assim, a pessoa tá exatamente. falando sobre essa besteira e a gente se importa com tanta coisa, tem tanta coisa para se importar e a pessoa tá se importando com essa coisa tão pequena, mas é cultural mesmo, assim, eu Exato. entendi que é da Mas cultura nossa. aí, para mim, mudou a partir do momento que a gente começa a entender que quem mudou foi a gente, Exato, não foi eles. Eles continuam do mesmo jeito. Eles continuam na mesma roda de amigos, eles continuam fazendo a mesma coisa, eles continuam com as mesmas dificuldades, vivendo da mesma forma. A nossa mente, ela foi obrigada, mas obrigada, assim, um choque 360, da gente ter que chegar aqui e, em questão de um mês, a gente criar uma maturidade que é aqui em cima. exato, Então, os nossos limites, né? Aumentaram. A gente não tolera mais muita coisa, a gente vive de exato. uma forma diferente. Então, quando eu olhava e eu julgava e eu falava, eles são assim, eles fazem isso e aquilo, eu tive que parar e olhar e falar assim, gente, eles Fui estão eu, vivendo a vida deles, quem mudou fui eu. Eu não exato, posso exigir que eles tenham hoje o mesmo conhecimento ou a mesma maturidade, né? Porque eu lembro que eu falava assim, é difícil eu chegar lá e, tipo assim, eles vão ficar falando de Anitta, de Ludmilla, de não sei do que, e eu quero falar de viagem. Eu falei assim, gente, mas é uma realidade minha, é completamente diferente da realidade, da realidade exato. deles. Então fez com que eu olhasse um pouco com mais empatia todas as vezes que eu voltava pro Brasil, justamente por saber, né?
essa diferença. Faz E sentido. é Isso isso. aí foi esclarecedor para mim. Eu não tinha olhado por esse ângulo, assim. Realmente quem mudou fui eu mesmo. Eu que, enfim, tô vivendo uma outra realidade mesmo. Faz todo sentido, porque é sempre as conversas são as mesmas, assim, quando eu falo com os meus amigos e eu fico olhando assim, meu Deus! Mas agora você falando sobre isso faz todo sentido. Por isso que é importante a psicanálise. Olha, gente, olha que legal. Isso é muito agregador na vida da gente, né? Porque a gente vai trocando essas experiências enfim, entendendo aí um pouco do que acontece com a gente no dia a dia e a gente não sabe lidar com essa situação. Eu É bem queria só interessante. aproveitar aqui que eu vi um comentário da Eli Coelho que ela diz: Minha maior dificuldade será ficar longe dos meus filhos, especialmente minha filha, 19 anos, sem nunca termos nos separados. Só tenho medo disso. E Eu tenha. vivo isso, né? Eu vivo isso com meu E filho. tenha, porque realmente é difícil. É Acho que uma eu dor não sou sem mãe, fim. né? Eu não sou mãe, não sou pai, mas não é também uma comparação de quem sente mais ou menos, mas Aham. dói. Dói. Dói muito grande. Esse é o primeiro luto que a gente passa, né? Que é o luto familiar, que é o luto onde você não vai estar mais presente em várias datas comemorativas, aniversário, casamento, né? Esse é um luto que dá, tipo, os dois primeiros lutos que existem, né, na teoria dos lutos, né? É do amigo e da família, porque e é engraçado que no luto dos amigos a gente sente é uma coisa muito estranha, né? É um sentimento meio egoísta que quando você olha para lá e vê a vida continuando, você pensa assim, meu Deus, a vida continua sem mim. Então é um É, luto, é uma tristeza muito grande, como se, tipo assim, se a gente tivesse partido e a vida lá continua. O que realmente acontece nos lutos. é. No luto realmente é assim. A Uhum, vida segue uhum. para todo mundo. Então, você, Elis, tipo assim, se prepare realmente, porque quando você vier, vai doer. Vai, Mas, principalmente de filho. exato, dói, sim. Não tô não querendo assustar, é um tipo de realidade. Tipo assim, eu sou um psicanalista e a minha abordagem, ela é muito direta, né? Como bom leoninos que somos, a gente é Sim. pá, a É. gente é bem Corte assim, rápido, como diz. corte de Teve uma Lacan. cliente minha, acho que foi a. Esqueci o nome dela. Esses dias eu fiz uma live e ela falou assim: corte rápido, Tramontina. Não tem É jeito, bem não tem isso. como falar E meio termo. sofre. Aí, sabe o que é engraçado? Porque todo mundo fala assim: ah, não, a gente vai dar um jeito, vai ser diferente. Eu lembro que em 2016, estava morando em Londres, eu fui levar um outro primo para morar comigo em Londres. E sabendo que ele é uma pessoa que gosta muito de cozinhar, que gosta muito da comida, e eu falei para ele, falei assim: olha, se prepara principalmente para gastronomia, porque é muito diferente. Primeiro que aqui fora, aqui acho que aqui ainda a gente consegue achar uma comidinha às vezes mexicana mais parecida ou É, fazer. Mas em Londres é difícil porque em Londres a água ela é alcalina. Então, mesmo que você faça comida em casa, o gosto não é o mesmo. sim. Nada é do mesmo gosto. E, tipo assim, eu ainda sou mineiro, sou acostumado a comer comida de fogão a Ainda lenha, boa. né? Comida com banha de porco, aquele gostinho de gordura. Não É. liga mais, né? Então eu falei pra ele, é muito difícil. Ele, não, eu vou porque eu como de tudo, porque eu gosto, porque isso e aquilo. Eu falei, beleza, bora pra lá. Uhum. Chegou lá na primeira semana, nossa, eu tô desesperado porque eu quero comer e não tem. Eu falei, é assim, não adianta, não tem jeito, muda, é muito É. difícil. É um choque muito. Todo mundo acha que vai dar um Gente, jeitinho, não, é não vai, não difícil. é igual. Não, porque assim, o primeiro mês você ainda aguenta comer hambúrguer, comer uma comidinha mexicana, aí você vai para uma comidinha chinesa que também é gostosa, né? Que ainda eles têm um tempero parecido com o nosso, assim, não um tempero, mas eles olham, é gostoso, o paladar é bom, né? Então você vai mudando, mas vai chegar uma hora que isso vai acabar essas opções. Vai. E aí é onde você fala, gente, eu preciso comer feijão. O seu corpo começa a enfraquecer. Não sei se você sente isso, sentiu, né? Agora você já Nossa, deve ter acostumado. Mas eu teve uma muito. época que eu ficava assim, gente, eu preciso comer comida. Eu tenho uma Comida do regra. Brasil. É. Eu tenho uma regra. Eu, uma vez por semana, eu como comida brasileira. Óbvio que, tipo assim, eu tenho uma dieta diferente, porque eu malho, eu cozinho em casa também, não é muito. Mas uma vez por semana eu vou em restaurante brasileiro para comer arroz, feijão, carne. Isso é uma É, o regra corpo que eu fiz para pede. mim, porque realmente sente muito. Tipo assim, gente, tudo bem, eu tenho 40 anos, ainda tenho bastante cabelo, mas tanto que esse cabelo já caiu.
É, Mas eu não, também, a gente meu tá corpo. falando da falta das coisas, você tava falando da química, tudo. Mas eu acho que não é nem a diferença de química ou de produtos em si, acho que é a falta delas, né? Porque nós moramos no Brasil e, tipo assim, e isso é outra coisa. A gente não dá valor no Brasil. É, não Os dá, nossos não dá, produtos, que não são dá. tão A fresh, que gente são só dá tão valor depois que orgânicos, perde. que são tão bons, que são tão saudáveis. Não existe. Comida saudável aqui nos Estados Unidos não existe. E se você for comprar, é caríssimo. É, Só quem já tá aqui conhece a diferença do que é comprar no Whole Foods ou comprar no Costco. é, Vai é. saber. Exato. Não, e o solo aqui também é modificado, né? A terra aqui. Então, tudo que é plantado, mas não tem verdura que tem, mas a terra é diferente, então não vai ter o mesmo sabor, não vai. E assim, por exemplo, um morango desse tamanho, claramente é cheio de veneno. E o morango Uhum. dura 3 semanas na geladeira aqui, não estraga. Você joga o morango inteiro fora, sabe, com um mofinho, né? Aí você já vai ter que jogar fora. Mas assim, o morango tá bom. Então, assim, claramente é veneno puro. Então, vocês vão sentir. Esses dias eu não pude cozinhar. Esses dias não, até uma semana pra trás. Eu tava perto de viajar e eu não tive tempo de fazer comida. Eu fui no mercado e comprei uma lasanha congelada. Bom, no Brasil a lasanha da Sadia é maravilhosa. Eu acho maravilhosa. Eu acho que inclusive ela é caseira. Apesar de ser congelada, eu acho que ela é feita de forma artesanal. Eu botei uma lasanha pra assar. A primeira garfada que eu botei, eu senti o gosto do conservante. Eu senti o gosto do conservante. E aí, meu marido, nossa, que delícia. Eu olhei pra cara dele e falei, você não é possível? Você não sentiu? Ele, não. Eu falei, você não tá sentindo o gosto do conservante? Não. Eu falei, tá acostumado. Então, assim, o corpo dele tá Acostumado com essas muito comidas enlatadas que, acostumado. ai, me dá um pavor. É. E aí, Lincoln, eu anotei para a gente conversar aqui muito sobre o que os meus clientes trazem, porque eu não sei se eu já tinha falado com você ou se eu tinha falado em live, é, sobre essa questão dos clientes me procurarem. Gente, eu tô super aberta para conversar, tá? Só que eu não sou a pessoa adequada. Tem coisas que não são, que eu não entendo. Eu vou ali dar o consolo, né? Falar como uma amiga, né? Sou pessoa que conhece a sua história, mas eu não sou a pessoa adequada. Então agora nós temos o Lincoln, que é um psicanalista que vai estar aqui nos ajudando também nessas interações, nessas conversas. Depois, no final, o Lincoln vai explicar como é que vai ser. Você já tinha falado, eu anotei aqui um monte de coisinha. Chegar sem rede de apoio, que é, enfim, é buscar os seus pares mesmo, né, Lincoln? Ver quem são as pessoas que você se identifica, fazer novos amigos. Eu sei que é difícil hoje em dia, mas estejam abertas, né, Lincoln? É Acho um que exercício, é um dos exercícios primordiais a se fazer quando você imigra para algum lugar. Porque o que a gente ouve também, acho, eu já ouvi, não nem já ouvi, eu já fiz isso, eu já falei isso. De você chegar num lugar e falar, não, eu não quero contato com brasileiro, eu não quero chegar perto de brasileiro, eu não quero chegar. Na minha época, porque eu precisava falar inglês, então na minha cabeça era, eu não quero porque eu quero falar inglês o mais rápido possível, mas até saber a falta que isso faz. é Então, quando você for chegar em lugar, tipo assim, já faça antes, já entra em grupos de brasileiros do lugar isso. onde você vai antes. Já chega com esse negócio. Depois você vai decidir, depois você vai ver quem que vai clicar, quem que não vai, o que que você vai pegar, absorver dali ou não vai, mas já vai se familiarizando para o SUS não ser tão grande, porque é necessário. É preciso, às vezes, tipo assim, principalmente se você for casado com um americano, né, onde existir esse relacionamento intercultural. Vai ter uma hora que você vai falar: eu não quero ouvir inglês. Eu não quero, eu preciso ouvir português. Sim, Então é sim. preciso Essa você dica foi ótima. desabafar, você precisa conversar com alguém. Não necessariamente, tipo assim, precisa fazer. Tipo assim, eu sou psicanalista, eu tô aqui se você precisar, ótimo, mas não precisa. Ter um amigo que você vai conversar, você vai desabafar, que já passou pelas mesmas coisas que você, já é um pontapé inicial muito grande, que já vai te dar um suporte para enfrentar isso de uma forma maravilhosa. Essa dica dos grupos aí eu fiz quando eu vim. Antes de eu vir, eu já estava em vários grupos aqui da Carolina do Norte. Então, quando eu cheguei, eu avisei no grupo, gente, eu cheguei. Assim, eu já tinha várias amigas sem nunca ter visto elas. Então, todas me chamaram para tomar café. E aí eu fui conhecer pessoalmente. Hoje em dia eu faço parte de vários grupos. Hoje em dia eu sou líder dos grupos, né? Mas na época, enfim, eu fiz muitos amigos, muitas amigas através desses grupos de WhatsApp. Então, eu acho
acho que essa dica do Lincoln foi sensacional, porque realmente funcionou para mim, tá? Uma outra coisa que eu anotei, Lincoln, dependem totalmente do cônjuge para tudo: idioma, transporte e rotina. E isso é muito complicado. Isso é onde vai muito mais embaixo, né? Porque a mulher em si que vem para cá completamente dependente do marido, ela tem a, uma chance de cair justamente nesse estado mais depressivo muito grande, porque é a dependência, né? A pessoa se sente completamente dependente para fazer qualquer coisa. Você precisa ir numa farmácia, você precisa ir comprar um absorvente, você vai precisar no começo, seu Esperar marido ele chegar. traduza, compra, exatamente. Se você não dirige, você vai precisar de esperar ele chegar para te dirigir em algum lugar. Médico, então, nem se fala, né? Porque aqui existe uma coisa, né? Eu não sei aí na Carolina do Norte, mas acho que nos Estados Unidos inteiro, né? Existe um benefício, né? De que você pode pedir por um tradutor, mas não é nem Tem isso sempre tem também. um tradutor disponível. Não Uhum. é sempre, tipo assim, que você vai chegar num emergency care e vai ter alguém que vai traduzir ali para você. Então, as pessoas que vêm para cá completamente dependentes do marido, financeiramente, emocionalmente, ou seja lá o que for, são as pessoas que mais precisam de apoio da comunidade brasileira ao Exato, redor. Entendeu? É a que exato. mais precisa, porque é justamente nessa hora de acontecer alguma coisa, de precisar alguma coisa, de ir no mercado, de ir no médico, são essas pessoas que vão te ajudar, são essas pessoas que vão te acompanhar, são essas pessoas que vão te guiar de alguma forma. E eu acho isso muito necessário para que você não fique refém dessa dependência do seu marido. Exato. E óbvio que eu não estou falando nada, né? A gente não pode julgar, mas a gente ouve histórias e a gente vê e não dê margem para o erro, não dê margem para que o seu marido acha que ele tem você nas rédeas. Então, Exato. seja independente pelo menos um pouquinho. E se não for, finja que é. Exato. Gente, o que o Lincoln falou é real, assim, eu vejo muito nos grupos hoje em dia, dos grupos. A menina tá perguntando assim, como se chama esses grupos no WhatsApp? Você vai primeiro no Facebook e bota assim, brasileiros, por exemplo, na minha cidade, brasileiros em Charlotte. Vai ter vários grupos no Facebook. Quando você entra nesses grupos, você fala assim, tem grupo de WhatsApp? Aí as pessoas vão te mandar o link e você consegue entrar. Então, brasileiros na Califórnia, brasileiros na Carolina do Norte, Todo brasileiros estado tem isso. Todos Todos os os lugares. estados têm isso aqui, tá, gente? Então, quando vocês colocam esses nomes de grupo no Facebook, vocês acham os grupos e aí E eles é vão te importante porque encaminhando. ali mesmo já tem vaga de trabalho, já tem gente Sim, anunciando o trabalho que precisa de helper ou de ajudante, outras coisas. É muito, eu acho hoje, eu acho muito importante. Um dia eu já fui contra, hoje eu não sou mais, também não. Sou mas 100% a favor é dos grupos. super necessário, é super importante para que você que está imigrando, seja lá para onde você for, é necessário. Londres tem, Espanha tem, Itália tem, o mundo Ah, inteiro também tem. tem fora? Também Tem em tem? todos os lugares. Todos Que os lugares legal, tem. não sabia. Pois é, então, assim, essa dica do Lincoln foi demais, porque, inclusive, essa semana as meninas colocaram a vaga de trabalho esse negócio de pet shop, recepcionista de pet shop, no tal, tal, tal. Aí fala, ó, esse precisa de documento, esse não precisa. Então, assim, é muito legal. Esses grupos, gente, salvam a vida de vocês. Tem muito encontrinhos também. Vamos nos encontrar para barzinho, aí vai, todo mundo janta, toma um drink e vai embora. Então, assim, para a saúde mental de vocês, esses grupos são Extremamente necessários. importante. É, Extremamente importante. é. Uma outra coisa também que eu anotei, foram várias, não sei se vai dar tempo da gente falar. É, sentimento de solidão, principalmente nos primeiros meses, você já falou, né? Dificuldade de fazer novas amizades, mas eu acho que essa dificuldade vem muito dentro do preconceito de não querer lidar com brasileiro nos Estados Unidos. Isso, a grande maioria chega com esse pensamento aqui: eu não vou lidar com brasileiro. O que eu vou fazer com brasileiro e sair do meu país? Acreditem, vocês vão precisar de brasileiros. Na hora do vamos ver, é o brasileiro que vai te ajudar, não vai ser o americano. Isso é Exatamente. real, gente, é real, Mas em tá? contrapartida, eu vou falar só uma outra coisa aqui. É muito importante, sim, ter essa base, mas não seja dependente de grupo de brasileiros. Porque Ah, o que sim. eu conheço de gente que mora 10 anos fora e ainda não fala inglês, ainda não sabe se virar sozinho, porque fica nessa bolha de brasileiros, é muito É, grande. Então, é importante. A minha dica, e faz parte dos exercícios justamente para adaptação, é
se envolva também dentro da cultura, procure também fazer amizade com outras pessoas de outras culturas, né? Com Sim. americanos, com mexicanos, com quem você quiser. Gente, não é É 8 ou muito 80 importante. não. É É o meio muito termo. importante. Porque É. senão você vai ficar preso dentro da. É como se, tipo assim, você tivesse saído do Brasil e o Brasil não saiu ali de dentro de você, entendeu? Você não Sim. está fazendo um esforço muito grande para se adaptar naquilo. Então isso vai se tornar muito mais difícil. E tudo vai Sim. ser culpa do país. Tudo é culpa do país, é culpa da cidade, é culpa não sei do quê. Não. Sim. Vai, né? Tipo assim, se você tá num relacionamento intercultural, vai ser mais fácil, porque você vai acabar encontrando amigos e familiares do seu marido que vai te ajudar a entrar mais na cultura. Mas se não, que tem muitos casos também, né, de relacionamentos com próprios brasileiros, né? Igual o Uhum. meu mesmo. Uhum. Mas é necessário, é importante que você saia da bolha também, não fique preso somente nisso. Grupos de brasileiros é necessário, extremamente necessário para a sua saúde mental, mas para o seu processo de adaptação é tão necessário quanto procurar outros grupos de outras Sim. nacionalidades. E aí eu sempre também indico para as minhas clientes que me perguntam, ai, Lu, como que eu vou aprender a falar inglês? O certo é já fazer o curso no Brasil, né? Vocês ficam procrastinando, na hora que vier vai passar aperto. Mas existe também os colleges, que em toda cidade tem, que eles têm o curso de segunda língua para estrangeiros. Você faz muita amizade nesses colleges, que tem gente do mundo inteiro. Sabe que E tem ali também igrejas, tem algumas nas igrejas que têm. igrejas também, principalmente dos mormons, eu acho que tem Tem bastante, igrejas que né? têm isso. É. E isso também é importante. Então, não, o que a gente fala para vocês fazerem amizade com brasileiro não é andar 100% com, mas é ali na hora do vamos ver, na hora do aperto, é o grupo de brasileiro. Mas, claro, gente, é entrar na cultura. Vocês estão mudando para um outro país, é entrar na cultura americana. Outra coisa também que eu vi aqui. Tá, dificuldade de comunicar em tarefas básicas, a gente já falou, né? Vergonha de falar inglês e medo de errar. Então, esse é uma das coisas que faz com que as pessoas tenham muito problemas em fazer amizades com outras pessoas. Inclusive deixar de fazer amizade com o próprio brasileiro, porque olha o que acontece de brasileiro que gosta de zoar o inglês do amiguinho, o sotaque do Uhum. outro. Então, justamente essa língua, né, essa barreira da língua, ela é muito grande. E é um dos fatores principais. Ele é muito subestimada, né? As pessoas não falam muito sobre isso, mas ele é um fator quase que decisivo para sua inserção dentro de outros tipos de comunidade. Por quê? É, a gente vai realmente a gente se sente um pouco mais vulnerável, né? E a gente Sim. se sente um pouco inseguro quando a gente vai falar, porque muita coisa não faz sentido e no começo você quer traduzir tudo. E por mais que a gente saiba, que a gente ouça, não traduza, é isso que você vai fazer no começo, não tem outro caminho a não ser por Sim. traduzir. Principalmente a Uhum. gente que é mais, não tem como. Criança aprende de qualquer jeito, mas nós, adultos, É. não. Você vai traduzir no começo, não sinta culpa. Eu já passei por isso e eu falo do fundo do meu coração. O mais difícil é horrível. É horrível você não se sentir compreendido, você não se sentir. As pessoas não te entender. Você sabe o que você quer falar, mas você não sabe como falar. É uma sensação horrível. É Sim. horrível. A gente fica impotente, né? A Exato. gente se sente impotente. E eu acho que, falando sobre mim, meu inglês não é 100%. Eu não acho meu inglês cem por E nem cento. precisa ser. Só que eu aprendi isso recentemente. Eu aprendi Ah, isso de tá. um americano. Eu tava fazendo uma reunião, né, com um cliente americano, e aí eu falando e tal, e aí teve um momento que eu falei assim, olha, me desculpe, mas o meu inglês ele não é o suficiente para ele para de pedir desculpa, você já me pediu desculpa umas 3 vezes. Para, eu estou entendendo tudo. O importante é que você está se comunicando, eu estou entendendo tudo. E aí eu fiquei com vergonha dele ter me corrigido, né? Porque eu pedi desculpas. E aí eu falei, gente, eu tô conseguindo me comunicar. Por que que eu fico tentando pedir desculpa, me colocando num lugar que não é o Essa é a meu? nossa mentalidade daquele inconsciente social lá do É. Brasil, que a gente se preocupa com o que a outra pessoa está pensando Vai da gente. pensar, exato.
Então a Exato. gente trava por causa disso, porque a gente não quer falar, a gente tem vergonha de falar. E aqui eu já ouvi também, quando eu estava aprendendo, várias vezes que eu falava assim: ai, me desculpa, mas eu não falo inglês muito bem. O que eles vão falar para você, muitos deles, a grande maioria vai falar assim: é melhor do que o meu português. Porque Aham, eles não sabem, é. eles sabem admirar quando as pessoas estão tentando. Eles sabem que eles não têm outra língua, né? Que eles não falam outra língua e que pra gente é difícil. Então, o problema mesmo é encontrar alguns outros brasileiros que vão, né, falar alguma coisa, vão querer corrigir É. ali. Uhum. Às vezes também enche o saco de encontrar alguns amigos. Eu falo isso porque recentemente aconteceu comigo. Eu já falo, né, inglês fluente, mas tem sotaque, óbvio, nunca vai sair de Uhum. mim. E eu sei que, tipo assim, veio de uma forma meio que carinhosa deles acabarem rindo de alguma palavra que eu estava falando. E eu sei que eles não foram em nenhum momento, tipo assim, inconveniente ou em questão de me ofender ou nada. Mas eles. Só que aquilo me irritou. Porque eu falava assim, gente, toda vez a mesma coisa, tipo, porque já vem num lugar da gente se sentir inseguro, né, de falar, de É. não ser a primeira língua, porque a gente tem esse sentimento, porque é horrível, as pessoas aqui não têm noção do quão inteligente a gente é a nossa própria língua, né, de quão rápido a Sim. gente pensa, de quão rápido a gente resolve as coisas. E Uhum. você chega num momento, às vezes, que você tá um pouco mais vulnerável, você vê alguém, tipo assim, rindo, mas, tipo assim, mesmo que seja de uma forma completamente carinhosa da situação, Uhum. você acaba travando. E quando acontece isso, você trava. Parece que o inglês some da tua cabeça. É, é. Tem que ser peitudo, né? Eu falo assim, tem que ser Tem peitudo. que ir, Tem que mete pra falar, mesmo cima e errado, dar vai. gargalhada, dar risada, entendeu? Ah, não entendi. Ah, se entendeu, é isso aí, me faz mímica. E hoje em dia eu já desencanei, graças a Deus, desencanei. Meu inglês não é bom. Eu acho que meu inglês é 70%, mas eu tô arriscando. Eu tô O arriscando e inglês não é tô nem ótimo. Tem aí. gente que tem essa necessidade de achar que tem que ser 100%, né? 100% e falar, não, a gente nunca vai ser fluente, a gente não é É, americano, a gente não tem, é. a gente não é nossa língua materna. Então, vai dar. Exato. E aí entra na parte da sensação de inferioridade ou insegurança, que é o que a gente acabou de falar, que eu acho que é muito da nossa cultura. A nossa cultura nos coloca neste lugar, porque lá no Brasil a gente tem a mania de querer fazer as coisas para apresentar para outra pessoa. E aqui nos Estados Unidos ninguém liga. Ninguém tá nem aí. As pessoas vão para o supermercado de pijama. O que a gente vê com touca na cabeça. Quando eu cheguei aqui, eu ficava assim, gente, eles vão para o supermercado de pijama. E eu achava aquilo assim um absurdo. Hoje em dia, até eu já fui de pijama para o supermercado de pantufa. Eu não tô nem aí. Claro que não é uma coisa que eu faço sempre, mas quando tá no inverno, eu jamais vou tirar meu pijama e minha pantufa para ir no supermercado. E isso Não, assusta, viu, gente? Porque isso assusta muito grande, porque da mesma forma porque justamente por essa forma de pensamento, a gente chega da mesma forma que tá todo mundo, tipo assim, cagando e andando, porque você tá pensando, fazendo, se vestindo, da mesma forma, se você cair dura, desmaiado na rua, ninguém vai parar pra te ajudar. exato. É bem Então, difícil. tipo assim, né, É uma faca de dois equivalente. gumes aí. É Mas, equivalente, é. mas Ele- realmente é maravilhoso a sensação de liberdade de você poder se expressar da forma que você quiser, como você quiser, e que as pessoas não vão estar te julgando. E quando a gente acha que está julgando, a gente só está achando mesmo. Só Porque tá tá achando, cada né? um Eles no não seu estão nem aí. quadrado e não tá nem aí, Eles não entendeu? estão nem aí. Agora, uma coisa que eu acho muito legal aqui, falando também de cultura, é quando a gente está bem vestido, eles elogiam. Mas eu acho que é porque eles não estão acostumados as pessoas Ah, andarem bem vestidas. Porque nós somos limpos, nós somos cheirosos, nós somos bem É, vestidos, então se prepara que esse vai ser os seus cumprimentos. Como que fala isso em português, gente? Elogios os Heloísa. seus elogios diários. Sempre vai Aqui. ser. Esses dias eu tava lá no. Quando eu fui semana passada. Quer dizer, essa semana, né? Anteontem, eu tava no Texas. E aí eu tava no mercado. Aí eu tava parada esperando meu Uber. Aí uma senhora chegou pra mim: Você está tão fofa. Muito obrigada. Tão fofa. So cute, so cute. Aí eu falei: Gente, eles são muito expressivos, né? Tudo que eles sentem, assim, eles falam. Isso também me admira muito, o americano. Tanto coisa boa quanto ruim. Se eles também não gostam, eu não gostei do que você fez. E eles ficam bem olhando pra sua cara assim, você fica assim, hã? Você fica sem reação. E é uma coisa também da cultura que a gente no Brasil a gente não gosta, a gente guarda pra nós, Então, né? para mim, foi um lance que talvez o meu processo de adaptação tenha sido mais fácil e prazeroso, justamente porque quando eu morava no Brasil, eu me sentia um alien.
Um alien no sentido de que todo mundo falava, tipo assim, que eu era muito grosso, ou que eu era frio, ou que eu era insensível, porque eu sou muito direto. Eu não vou, tipo assim, eu não sou de. Igual, né, existe hoje, né? Todo mundo fala que acho que a rede social abriu a mente das pessoas nisso, tipo assim. Mas eu, desde antes, eu falava não sem dar explicação. A pessoa falou assim, ai, vamos em tal lugar. Eu, não. Mas por quê? Não interessa. Eu não quero e ponto, acabou. Não é não, não tem um porquê. É não. Uhum, E as pessoas uhum. aqui são assim, e eu sempre fui assim. E É. no Brasil eu era, tipo assim, algumas pessoas até se evitavam de falar comigo porque eu era muito direto. Não, não era ser. Pra eles, né, eram grosseiro, pra eles soava como grosseria, mas eu sou muito direto. E fala assim, ai, Uhum. você gosta de tal coisa? Não, não gosto. Né? Tipo, tive um namorado também que falou assim, ai, vamos comer comida japonesa. Eu não como peixe, eu não como nada que vem da água. E eu falo, não, não gosto. Ah, mas você não vai nem por causa. Não, eu não gosto, eu vou fazer o quê? Eu vou só para Uhum. agradar. Eu nunca fiz isso. E não sou de fazer só para agradar alguém. Então eu me senti muito mais em casa aqui por causa disso, porque eles É, são da mesma forma. Eles eles não dão são bem. explicativo, eles falam, não, não quero. Ah, eu vou me encontrar. Não. E Vamos sair eu para acho tomar isso um drink? maravilhoso, Não, não, não gente. tô afim, não. Aí E você eu fica acho isso assim. maravilhoso, porque eu falo assim, eu me encaixei, é o que eu sempre fiz, é o que eu sempre. Então, você sente muito mais liberdade. Agora eu falo mais não, mais ainda. É, não, hoje em dia eu sou super adaptada. Não que eu fizesse algo para agradar, mas eu era mais sociável. Assim, eu evitava, eu não falava um não direto, eu falava assim, ó, talvez uma outra hora, né? Eu tentava ser mais agradável. Hoje em dia eu já sei falar não assim, facilmente. Faço não. E assim, sempre com o meu jeito, né? Sendo muito respeitosa, mas não vai É justamente acontecer. falar, porque falar não não é desrespeitoso, né? Não, mas eu acho que na minha cabeça é para não fazer a pessoa se sentir mal. Eu sempre fui muito empática, então eu sempre pensava com o que a pessoa estava sentindo, se ela ia se sentir constrangida, às vezes levar um não na cara, assim, realmente é um pouco constrangedor. Então eu sempre falava, vamos tentar ver uma outra oportunidade. Eu nunca falava não. Hoje em dia eu já falo não de boas. De boas, de boas, assim, fácil, saiu não. Aprendi. Não, eu já nunca, eu já não era assim, não. Eu já tive que pedir desculpa às vezes porque as pessoas se sentiam ofendidas. Eu falo, É, gente, a era minha esse. intenção não foi ofender, mas eu não vou falar só pra agradar, então. É. Eu Mas tinha aprendi esse. também. É. Vamos lá, outra coisa que eu vi aqui. Dependência emocional, modo de perder o status. Ah, tá. Outra coisa que eu botei aqui, que é uma coisa legal, né? É medo de perder o status migratório em caso de separação. E aí a pessoa se submete a situações que não são agradáveis. Porque tem medo de perder o status. Isso é tão importante. E eu sei que não tem nada a ver com a história, mas ao mesmo tempo tem. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, se coloca num lugar que não é dela. Por exemplo, um exemplo, né? Suponhamos que eu tenho um green card de 2 anos, que é um green card condicional. E aí o marido começa a tratar essa pessoa mal e ela não quer mais esse casamento. E ela não consegue sair desse casamento por medo de perder o status imigratório, que a gente sabe que não perde, né? Mas aí a pessoa não sabe disso. Então isso é importante falar Isso é também. muito entra naquele sentido de dependência, né, da pessoa. E entra no sentido também a gente já falou isso sobre uma outra vez, do motivo pelo que a pessoa veio fazer aqui, né? Então, tipo assim, se ela colocar na balança e ficar passando por aquilo for maior do que a liberdade, né? Ou de ter, a gente sabe que não volta, que não perde, mas às Não vezes o medo perde. de voltar é tão grande. Aí no trabalho, meu, principalmente psicanalista, tipo assim, o quê? Qual é o seu medo? Por quê? Por que você tem tanto medo assim de voltar, ou de sair, ou do que você tem medo de perder? Então Exato. é muito profundo. E são casos que precisam realmente é, é, de acompanhamento, né? Porque existem casos e casos e casos e casos e casos. Sim, existem Então, todos os tipos de casos. É eu acho. importante dizer que na assessoria, como a gente está aqui no perfil do Viselite, são pessoas que fazem um processo imigratório pelos motivos certos, né? Uhum. Uma das minhas primeiras perguntas para os clientes que eu atendo é: esse casamento é real? E eu falo assim, hoje em dia eu aprendi, né? Ser direta, igual o americano. Então, assim, a pessoa se titubear, eu vou querer evidências assim. Mas, ai, Lu, não, mas não, olha, eu não faço processo que não seja real. Justamente para poder respaldar um futuro que eu, na grande maioria das vezes, sei que vai acontecer.
Por quê? Porque vem a questão da adaptação da cultura, que não é fácil. As pessoas chegam nos Estados Unidos com 4 meses e já querem se separar porque não dá conta de entender a cultura. Lu, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu vou perder o green card. Não, você não vai perder, mas por que você está indo embora? Por que você está desistindo? Hoje eu tenho um Lincoln para mandar. Mas para mim o problema já pararia, tipo assim, já tomaria talvez numa outra dimensão, porque tipo assim, se você veio pra cá casada com uma pessoa que você ama, você chegou, não adaptou, tá sofrendo ali, você tá se preocupando mais se você vai perder o seu green card do que ir embora. Então, o motivo real que você imigrou não foi porque você amava seu marido, foi porque você queria o green card. Então, É, são coisas que tem que, tipo são assim, coisas balancear. paralelas, né? São coisas paralelas. E por isso que, tipo assim, é um trabalho que a gente tem que fazer, porque às vezes a pessoa também não entende, né? Talvez a própria pessoa não entende o que está acontecendo, ou o que ela está Exato, sentindo. Porque é exato. um misto de Por isso sentimentos, que é a um gente misto tem de que ter esse coisas. cuidado na hora de justamente julgar dessa forma, né? De falar, então você não veio pra cá porque ama, porque é do Green Card. Não, são coisas paralelas, mas que ao mesmo tempo se completam, porque você deixou a sua vida pra trás também. Você imagina, uma pessoa vendeu. Eu tenho, por exemplo, a Roberta, né? Que é o caso daquela minha cliente que passou por violência doméstica e que é aberto o caso dela, então eu posso usar o exemplo dela como referência. Ela, claramente, ela veio porque amava. Ela veio porque amava, porque ela realmente acreditava. Mas quando ela passou por tudo aquilo, ela falou: Lu, eu vou perder meu green card? Não. Primeiro, porque você passou por violência doméstica. Né? Partindo desse princípio, você já não perde. Mas segundo, que você não tem que voltar. Porque você vendeu toda. Ela vendeu tudo no Brasil para vir para cá. Por que, que ela tem que voltar para o Brasil? Isso também é uma coisa que a gente poderia discutir mais para frente, sabe? A gente colocar Até esses. a Elisa acabou de perguntar aqui, né? Se caso o marido quiser separar. Não é só separar, a gente não perde o Separa. documento. Não Lindamente. perde. Gente, não sejam vítimas de relacionamentos, não sejam vítimas de nada disso. Tenha a independência de vocês para Por buscar. isso, Não é assim. Imigrar é muito difícil. E você perder os status, ele só vai ser fácil se você cometer alguma coisa, algum tipo de é, crime. Mas a lei exato. protege, você já vai estar aqui, entendeu? Tem a Lu para ajudar com isso, tem eu também. Uhum. Mas é só isso, gente. Não se sintam reféns dessa burocracia do Green Card e principalmente vítimas de pressão de marido, De relacionamento. relacionamento abusivo. Exatamente. Eu acho que a maior dica que tanto eu, e eu tenho certeza que o Lincoln vai concordar comigo, é quando chega. Por isso que é importante o inglês, pessoal. Mas mesmo que vocês não falem inglês, cheguem aqui trabalhando, porque um dos maiores choques culturais que tem para pessoas que vêm de outros países é achar que a vida vai ser igual no país que vocês viviam. Por exemplo, o marido bancava, mas meu marido me banca aqui no Brasil. Ele fala para mim que eu não preciso trabalhar. Gente, isso enquanto está no Brasil, porque a moeda vale 5 vezes menos. Quando chega aqui, a cultura pede que a mulher seja uma mulher independente. Então, chega aqui, vive aquele oba-oba ali dos 1 mês primeiro, né? Que da lua de mel, A chegar. saúde mental pede que você seja independente, né? A Mas vocês própria precisam trabalhar. Aline falou aqui, meu medo é não conseguir emprego, né? Chegar e não quero ser independente nos Estados Unidos, mas tenho medo de não conseguir emprego. Inglês. E inglês é muito mais importante de qualquer coisa para E você. mesmo, mas aqui, mesmo que não tenha inglês, faxina, você não precisa falar inglês, não, tá? Sim, sim, isso com certeza. Tem trabalho para todos os tipos, para quem fala inglês, para quem não fala. E claro, gente, é meter a mão na massa. Força de vontade de meter Vai a mão aprender e inglês. falar, vamos. Porque aqui o que eu vejo que acontece com muitas pessoas têm medo de perder, né? Entra dentro do luto dos status sociais. Porque aqui, gente, é isso. Aqui, médico vira Uber, engenheiro trabalha lavando louça, fazendo faxina. Não tem essa, entendeu? Tudo depende. Se você quer fazer, trabalho tem para todo mundo. Sempre vai ter. Você pode realmente transformar a tua vida aqui de qualquer forma. E sempre vai ter. Só queira, tipo assim, não tenha medo de perder os status.
exato. Chega com vontade de trabalho. Se você, tipo assim, você nunca vai ter falta de emprego se você realmente quiser trabalhar. Nunca vai. Exato. Até vender docinho em casa, gente. Vai fazer um Qualquer bolo, vai fazer coisa, uma gente. torta. No grupo que a Qualquer gente coisa. ensinou a vocês a entrarem, né? Quando chegarem, começa a vender docinho, brigadeiro, empada. Vocês, de um jeito ou de outro, vocês vão ganhar dinheiro aqui. Nossa, foi engraçado que teve o show do Pedro Sampaio aqui agora, né? Recentemente, e eu fui a coisa mais inteligente do universo. Tinha uma moça na porta do show com um carrinho vendendo coxinha, salgadinhos do Brasil. O negócio Doide. acabou em segundos. Acho que nem ela estava preparada o tanto que ela vendeu. Porque, gente, é Sim. um bando de brasileiro. Você É, chega ali, tá todo mundo num show de um brasileiro. Gente, por mais que hoje, preferência aqui, não sei muito aí na Carolina aí em Charlotte, né? Mas aqui em LA é muito fácil eu comprar uma coxinha, é muito fácil eu comer, aqui não porque é não. tem bastante coisa. Mas, mesmo assim, gente, acho que uma das faltas do Brasil, eu sou em Minas, né? Eu sou de Minas, não sei, você é do Espírito Santo, eu não sei como é lá. Uhum. Mas em Minas, tipo assim, você anda na rua, tipo assim, tem 3 lanchonetes, né? Que você fala, gente, é a coisa melhor do mundo. Imagina, eu É, sair é. aqui fora agora da minha casa, topar com alguém vendendo coxinha, eu vou comprar. Exato. Então, Não tem não como ficar foi. desempregado nesse país, gente, a não ser que vocês tenham vergonha de trabalhar, que é também uma coisa de brasileiro, tá? Se desapeguem da cultura, porque aqui nos Estados Unidos ninguém tem vergonha de trabalhar, não. Aqui a gente trabalha com qualquer coisa. Tá precisando trabalha. Até americano, tá? Americano também. Americano trabalha em obra, não é só latino que trabalha em obra, não. Tem americano trabalhando em obra também. A gente só Ah, terminar aqui essa sessão de perguntas, de responder aqui, a Aline falou, né? O meu noivo é de Los Angeles, estou com muito medo de morar aí. Não tenha, porque uma das maiores comunidades de brasileiros é daqui de Los Angeles. A nossa comunidade de brasileiros aqui, ela é imensa. Nós temos grupos no WhatsApp que tem muitas pessoas. Todo mundo, né, tá junto. Em todos os lugares tem. Então, não tenha medo não, querida. E é. Los Angeles é maravilhoso, né, gente? Janaína LA, falando assim, ó. Consigo trabalhar de autônoma, sou cabeleireira e neo, só preciso fazer uma licença. E se você tem um curso no Brasil, se você tem um curso no Brasil, você consegue validar sua licença aqui. Eu tenho um uhum. esquema. Eu acho que Janaína é minha cliente. Depois você. Conheço, é. Se você é esteticista, trabalhar com né, depilação, cabeleireiro, essas coisas, você só precisa comprovar realmente, né, os seus estudos e as horas de trabalho que Isso. realmente tem alguém que faz Valida. esse trânsito, né, que valida justamente o documento e te dá o seu license, seu cosmetic license para trabalhar no É, estado que você for trabalhar. é, porque normalmente os americanos falam, ai, mas essa licença é muito cara. Calma, a gente tem o É. lugar certo para vocês pegarem a licença num preço. Não é barato, não Não, é é caro 100 de qualquer jeito, dólares. mas é o É, único jeito, vale a pena. vale a pena, tá? Que vocês ganham isso assim, ó, num tapa. E outra coisa, eu não tô incentivando a trabalhar ilegal, não, mas nos grupos de brasileiro você consegue fazer uma unha, um cabelo aí inicialmente sem licença. Depois você vai e tira a sua, junto dinheiro. Situações onde o Código estatais, isso que a gente já falou. Aí tá aqui falando da validação de diplomas. Engraçado, a gente está falando e exatamente. Exatamente. O choque cultural, diferenças na forma de se comunicar. Americanos são mais diretos, a gente já falou sobre isso também. Cultura mais individualista, menos convivência social. Isso aí, gente, vocês precisam estar preparados. Não vai ter festinha todo final de semana, não vai ter almoço no final de semana, vai ter meses que você vai ficar sem ver seus amigos. Isso é normal aqui. As pessoas estão vivendo aqui, as pessoas estão trabalhando. Eu tenho uma amiga minha aqui que ela me mandou uma mensagem tem mais ou menos 2 meses. Ela, Lu, vamos sair para tomar um café? Eu falei, vou ver um horário na minha agenda e eu vou conseguir tomar um café com você. Aí quando foi quarta-feira passada, no dia que eu viajei, ela, Lu, tô esperando. Aí eu falei, oh meu Deus, eu realmente não tive tempo, não é porque eu não quero, eu tô doida para tomar um café com ela, mas realmente a vida no Viselite é muito corrida. Mas também é uma questão de prioridade. Eu tenho que tirar esse tempo porque é amigo, a gente tem que preservar. Então, Meu irmão mesmo, teve uma época que ele estava passando por menos que ele falou assim, eu quero ir, me ajuda aí, que não sei o que. Eu falei assim, olha, eu te ajudo com todo o amor do mundo. Porque eu tenho certeza, tipo assim, você trabalha, você é trabalhador, você vai vir aqui, vai fazer dar certo. Só que
pensa duas vezes, porque não tem churrasco todo final de semana, Não não tem tem. futebol todo final de semana. Se você não quiser cozinhar, você não tem como ir por causa da sua mãe para comer comidinha quentinha. Você não tem seus amigos para beber cervejinha no bar. Não existe nada disso aqui. Não tem. Não Não existe. tem. Então, tipo assim, pensa duas vezes. Você quer ele. Ah, não, melhor deixar pra lá, né? Pois é. Eu digo uma coisa pra vocês, isso é duro. Quem tá acostumado com um relacionamento interpessoal com os amigos no Brasil, é duro aqui, viu? Essa é uma solidão mesmo, né? Até porque muita gente olha pra gente hoje, com anos de imigração, e eles querem ter a vida e fazer as coisas que a gente faz. Só que a gente Exato. passou pela mesma coisa. É, Eu tive é, meses que eu não tinha dinheiro para comprar uma camiseta nova, para ir em lugar nenhum. Então, é, hoje, quando a pessoa vê a gente viajando, vê a gente fazendo é, uma coisa diferente, eles querem isso. Tem como você aproveitar e fazer várias coisas diferentes. é. Mas É um se processo. prepara, porque vai ter um momento aí que você não vai ter. Ou você não vai ter tempo, ou você não vai ter força para Exato, fazer qualquer coisa. exato. E nem todo mundo, nem o seu vizinho vai estar disponível. Você pode ter um roommate que ele não vai estar disponível para você o Sim, tempo todo. sim, verdade. Verdade. Diferença de criação dos filhos, alimentação e rotina. Isso aí também é um choque. Eu tenho uma história para contar de uma amiga minha daqui, manicure, que veio com duas filhas do Brasil, ela, o marido, duas filhas. A criação na escola, a educação na escola aqui ensinava que se os pais gritarem ou chamarem a atenção de uma forma mais incisiva, se ensinar acho que é nos Estados Unidos inteiro, para contar na escola que eles iriam intervir. O pai chegou em casa do trabalho, ela estava com som alto, a criança, e falou: abaixa a televisão. Falou 3 vezes: baixa a televisão, baixa a televisão. Na terceira, ele abaixa sua televisão, igual a gente faz no Brasil. A menina foi lá, baixou a televisão, chegou na escola, contou para a diretora. Conclusão: os pais quase foram presos, né? Eles passaram aí por um processo seríssimo com relação à criança, né? Com relação a quase perder a guarda das duas filhas. O que a mãe fez? Depois que já estava quase tudo resolvido, né? Que eles ficaram fazendo acompanhamento com eu esqueci o nome que fala. Então, assim, Eu não sei o que é. Alguma coisa relacionada à criança. Que iam tomar a guarda. É como se fosse a. Esqueci como que fala no Brasil as pessoas que tomam. assistência social. Não é assistente social. Tem uma coisa no Brasil, um setor que cuida só disso. Enfim, ela deu uma coça nas duas filhas, botou dentro do avião e mandou pro Brasil. Passou 6 meses, ela foi embora. Faria o mesmo. Eu também. Então, assim, a criação aqui dos filhos é muito diferente. Então, precisa ter muito diálogo. Aqui não dá pra gente tacar o chinelo igual a gente faz no Brasil. Não dá pra gente dar um berro com a criança igual a gente faz no Brasil. Ah, mas eu não educo meus filhos. Eu não educo meus filhos. Parabéns pra você que você consegue. Eu não consegui. Meus filhos eu gritei da base do cacete e nos berros. Então, eu não poderia fazer isso aqui. Eu não poderia fazer. Eu teria com Eu certeza. acho que é mais, eu diria, tipo assim, muito mais além, é prestar atenção, porque para a gente é difícil para uma criança, por mais que a criança ela se adapta mais rápido, ela pega a língua mais fácil, o que uma criança imigrante sofre, né, no começo indo para as escolas é muito grande. Então, se você não está ali muito atento no que está acontecendo, na forma que você fala com a criança, que ela já está completamente vulnerável, às vezes não é nem por maldade, é justamente estar num estado completamente vulnerável de uma mudança muito grande que aconteceu, que é que a gente passa por isso. A gente, com consciência, a gente passa por esses processos de adaptação que é para todo mundo, não existe uma pessoa que não passe por eles. Já é difícil, imagina para uma criança que não está entendendo nada. E, tipo assim, que ela tá vindo não foi porque ela quis. Exato, Entendeu? Você veio exato. porque você quis, seu É, filho não. E é, aqui realmente tem a cultura. Minha prima tem aqui com os meus sobrinhos também na escola. Se faltar e não der, tipo assim, porque aqui é, tem um limite, né? Que pode é. faltar. Se não der satisfação, você pode perder a matrícula, Aguarda. eles vão atrás. É muito complicado. A criação de filhos aqui é muito complicada. É. Mas eu acho Isso que é algo que precisa também, essa criança também precisa aí é, de muito diálogo. Por isso que eu falo, o diálogo, com a experiência que eu tenho hoje, eu não traria meus filhos assim de imediato, ou se não puder trazer, eu
tentaria talvez a escola em casa, assim, porque primeiro por Homeschool. conta de homeschool. Eu entraria nesse vendo tudo que eu vejo, tá? Eu acompanho por conta da roupa, a gente vê muita coisa, muita droga aqui nas escolas. No Brasil, sim, eu lembro que tinha droga, mas no ensino médio, talvez eu tenha visto isso. Não sei se no ensino fundamental tem, mas aqui no ensino fundamental tem droga na escola. Então, se fosse eu, um filho meu pequeno, eu teria tentado homeschool por conta dessas diferenças que eu não acho comum. Mas isso é uma questão muito pessoal de cada um, e cada um tem um pensamento, mas eu iria para este lado. Preconceito e discriminação, a questão da xenofobia, em alguns estados tem muito, principalmente os estados sulistas, né? Quer dizer, os estados sulistas que tem bastante, não é isso? Ou é mais no norte que tem? Não, é no norte que tem. Sulista tem as pessoas mais pretas, mas no Tem norte de tem mais todos os preconceito. lugares. Tem do norte para o sul, tem do leste para o oeste. É, Muitas aí na pessoas Califórnia tem bastante. do West Side não gostam de East Side e Tem uma vice-versa. Norte e brigazinha. Sul, aí vem, né, o racismo, vem sobre gênero, sexualidade, que existe É, em todos os lugares. Os extremos, né, do West e East, que seria Califórnia e Nova York, por exemplo, são lugares que são muito mais abertos, muito mais, né, welcoming para as pessoas. Ali o sul e o norte são lugares aonde vai ficar, tipo assim, tipo assim, Chicago até que é ok, mas você vai um pouquinho mais para cima. é. E é muito mais engraçado, porque Minnesota, que é muito mais branco, você imaginar que eles seriam um pouco mais preconceituosos e racistas. Não, mas é muito contrário. Lá no Texas que o bicho pega. Aqui em Charlotte tem demais, assim, Muito. demais racismo. Luciano, nunca sofri, tá? Mas eu acho que é por conta da minha posição. Eu tenho a sensação que a minha posição me favorece, assim. Então, tipo assim, eu sou muito bem, eu sou chamada para reunião, para as coisas e tal, né, negócio do condado. Então, assim, as pessoas já me olham com outro olhar. Mas eu percebo de outras pessoas os olhares e eu fico Mas a assim, questão de que não existe, a questão é que você não se vitimiza com isso. é. Eu falo isso por mim mesmo, porque existe. Eu já vi. Mas Eu acho que assim, nos Estados Unidos, dos 4 países que eu já morei, inclusive do Brasil, que é um país extremamente, que é o único país que mais demorou para ter a abolição da escravatura, Estados Unidos é o país mais racista que eu conheço de todos os lugares que eu já fui. E olha que eu já fui para mais de 50 países. Aqui é um país muito racista. Mas aí, falando nisso, tipo assim, acho que isso é uma coisa nossa. Nós somos muito parecidos com isso, né? Mesma coisa, tipo assim, eu sou gay. Aí eu falo assim, eu já sofri homofobia, já sofri bullying, não sei o quê. Nunca senti. Já tentaram? Já falaram um monte de coisa? Eu nunca deixei, porque a pessoa fala uma coisa comigo, ou é a mão na cara, ou eu já grito mais alto. Então, falar, tipo assim, que eu sofri bullying ou homofobia, não sei o quê. Não, eu nunca sofri, eu porque eu também não. nunca deixei isso chegar até mim. Isso não me Mas falar que abala, isso não assim. existe, ou que não, existe. Pessoas Existe. passam por isso, sim, mas, né? Eu acho que é a postura mesmo. Eu, sinceramente, também nunca. Eu já não vi comigo nunca vi. Já vi com outras pessoas, e aí eu percebi, assim, a situação, né? Mas comigo nunca aconteceu, e eu também acho que eu tenho o mesmo comportamento, assim. Eu fico, tipo, não me atinge. Não me atinge mesmo esse tipo de coisa. Estereótipos, né, que tem também, tratamento diferente no ambiente de trabalho ou comunidade. Isso aí eu não sei se cabe falar, mas é um ponto que eu já observei também. Mudança de dinâmica no casamento. Isso aí é o ponto-chave onde começam os problemas da cultura. No Brasil, eu era tratada de um jeito. Quando eu cheguei aqui, eu fui tratada de outro. É por conta que no Brasil a moeda vale 5 vezes menos e aqui vocês não vão ter moleza. Então vocês vão trabalhar, porque senão os problemas no casamento vão começar e aí você dá 3 meses, vocês vão querer se divorciar porque o meu marido mudou muito. Eu vou falar sobre isso rapidinho, mas só vou responder a Elisa aqui, porque é a segunda vez que ela pergunta se o Trump vai conseguir acabar com o BCR-1. Não, nem nos melhores sonhos dele. Não se preocupe com isso. Enfim, existe uma coisa, muitas coisas que acontecem, até recentemente eu tinha visto justamente sobre isso, sobre essa diferença, né? Existe uma fantasia muito grande, existem muitos americanos que fantasiam a mulher brasileira, casar com a mulher brasileira, que acham que a mulher brasileira é mais submissa.
E muitas mulheres brasileiras se colocam São. nesse lugar de submissão por interesse também, por querer casar com Não, um mas tem muitas que gringo. são mesmo, tá? Não, tipo assim, existem muitos que sofrem, mas existem os dois lados, porque existem quem Sim, quer fazer isso também, sim. né? Então, acontece, só que acho que o fato de que quando o relacionamento está a longa distância, até que o relacionamento esteja perto, acho que isso acontece com todos os tipos de relacionamentos. Hétero, gays, qualquer um relacionamento é a mesma coisa. Por quê? Existe a convivência. Uma coisa é você conhecer uma pessoa que mora longe, você não tá o tempo todo dormindo junto, você não tá ouvindo a pessoa roncar, você não tá vendo a pessoa mastigar na tua frente, porque eu tenho misofonia, então a pessoa mastigando aquele, eu quero morrer. Então, tipo assim, a convivência muda, a cultura é muito grande. Às vezes você vai reclamar por um tipo de coisa que para ele é uma coisa completamente normal. Entendeu? Então existe essas diferenças quando muda justamente essa dinâmica, é justamente por causa disso, porque você está convivendo praticamente 24 horas com um estranho. Você pode conhecer ele por anos antes de vocês morar juntos, mas quando você começar a morar junto, vocês dois vão ser uns estranhos um para os outros. Vocês não É. estão acostumados com a mesma coisa. Entendeu? No Brasil, a nossa mania de limpeza, as nossas superstições, né? Porque tem muito, em Minas principalmente, deixar o chinelo virado, ou cair um garfo, ou fazer isso, aquilo. Tipo assim, para eles são coisas idiotas, que pra gente significa alguma coisa para algumas pessoas. Uhum, Né? uhum. Então, ver essa diferença é onde começam os conflitos, é onde muitas pessoas às vezes começam a achar que não existe mais amor, ou começam a achar que. Ou deixam necessariamente de amar. Né? Por alguns certos tipos de Comportamento. comportamentos, né? Então, é por isso que eu falo, gente, eu acho extremamente necessário ter um tipo não precisa ter um acompanhamento diário, rotineiro, mas conheça alguém ou tenha o seu profissional ali de estimação para quando bater algum desespero, você ter para onde correr, porque é necessário conversar, não sinta vergonha de forma nenhuma de conversar, até com eles mesmo, né? Com os próprios cônjuges, ou com os amigos, com alguém que você precisa conversar. Sim. Sempre. Se alguma coisa estiver diferente, você sentiu fora do normal, você se sentiu diferente, vá conversar com alguma coisa, porque às vezes você pode achar que não é nada, porque a gente tem esse negócio, né? Vai passar, vai melhorar, quando você vê, querida, o negócio tá muito mais embaixo. É. A Aline falou alguma coisa aí pra vocês, pra gente, né? Eu percebi nas nossas viagens que ele fica um pouco incomodado com a demora em me arrumar. Eu estava começando a achar que é red flag. É isso. São os comportamentos quando você. É o que o Lincoln acabou de falar. Vocês vão perceber muitas outras coisas que vocês não viam antes quando vocês começarem a morar juntos. E aí é onde começam os problemas que vocês não sabem lidar. E aí vocês precisam entender o que é abuso e o que é Uhum. diferença cultural, tá? Exatamente. Tá? Vocês têm que ter muito cuidado com isso, porque também tem muito. Gente, eu não tô diminuindo a dor de quem passa por violência doméstica. Eu trabalho com violência doméstica. Nem todas vocês sabem aqui no Viselite, mas eu tenho uma organização aqui que trata mulheres que passam por violência doméstica. Mas muitos de vocês vêm falar coisas pra mim que eu fico assim, gente, isso é diferença cultural. Isso não tem nada a ver Uhum. com violência doméstica. E aí já quer ir pra polícia. Eu falei, calma, vamos pisar no freio? Vamos tentar entender o que está acontecendo. E aí é onde a gente encaminha para psicólogo, ou agora a gente pode encaminhar para o Lincoln, que é um psicanalista, que vocês vão começar a entender essas diferenças. Precisa ter muito cuidado também, É né? porque tem gente que quando vem, eles não querem abrir mão disso. Eles não querem abrir mão dessa cultura do Brasil. Eles não querem entrar. Eles não querem Exato, vocês conhecer o que é a estão cultura. imigrando, mas quer vir com o Brasil dentro de vocês. É o que a gente chama de inteligência cultural, né? Inteligência cultural é você entender a cultura do outro. É justamente distinguir essa diferença entre, né, um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo de cultura, né? De diferenças culturais. E isso você vai ver com a forma com que a pessoa fala, com a forma que a pessoa te trata e diversas outras maneiras. Mas é muito importante ter essa mente aberta, porque o que acontece, o que eu vejo é muita gente isso, que não quer aceitar a cultura do país que tá. Quer, tipo assim, trazer a cultura dela e que
todo mundo ao seu redor, tipo assim, viva da cultura dela. Não, você tá num lugar diferente, meu anjo. E eu lembro que eu ouvi um dia desse para uma menina conversando exatamente sobre isso com uma cliente, e a cliente falou assim, mas ele escolheu casar com uma brasileira. E aí eu respondi, você escolheu imigrar para os Estados Unidos. Então você tem que ter muito cuidado com isso. Você veio para cá, não foi ele que foi para o Brasil. Então vocês precisam se adaptar à cultura dos Estados Unidos. E Você nesse caso precisa é muito. mudar 100%? Não, a sua essência ela vai ficar. Mas você tem que estar aberto a estar em outra cultura, É que né? num caso desse é muito fácil a gente pegar uma coisa, porque a gente pega e fala assim, querido, tudo bem, você casou com ele e ele decidiu casar com uma brasileira. Mas se ele desistisse de tudo e fosse morar com você no Brasil, você ia aceitar? Exato. Ou você tá feliz porque você tá aqui? Então, É, é muita coisa, é muita coisa. E a Aline, sim, você demorar para arrumar vai ser um problema. E outra, só que você vai se tornar essa pessoa que vai se irritar com isso. Porque hoje eu sou a pessoa que, tipo assim, se alguém atrasar 1 minuto ou demorou para arrumar, eu quero matar a pessoa. e aqui existe isso. Porque A a gente gente no Brasil. convive, a gente vive isso. E outra coisa também, na cultura americana, a gente tem uma. Tinha, eu não, eu detesto atrasos. Mas no Brasil a gente tem mania de se atrasar pra festa. Aqui não, meu filho. Então, se o evento é 3 horas, 1h30 começa a se arrumar, porque às 3 horas você precisa estar no evento. Então, são coisas culturais que vocês vão reaprender, vocês vão se reprogramar para poder fazer e mudar e toda essa dinâmica desse relacionamento que pode caminhar para uma coisa ruim, mas vocês também podem fazer dar muito certo se vocês conseguirem se abrir para a nova cultura que vocês estão E bem nítido isso são, tipo assim, se você assiste filmes juntamente de teenagers, esses filmes de sessão da tarde, essas coisas que eles fazem essas festinhas na casa dos adolescentes, ou na festinha na casa de alguém, você pode ver que nos filmes todo mundo sempre chega junto no mesmo horário. Sim. Você não tem esse negócio, tipo assim, de chegar atrasado. Não, tipo assim, marcou 7 horas, todo mundo vai estar lá. Às 7 horas, porque todo mundo chega no tempo. Então, aqui realmente estar no tempo certo é uma coisa. É o que eu falo, é inteligência cultural, é você se adaptar no país, porque você decidiu mudar para cá, você está num país que não é teu, então não adianta chegar aqui e falar que é o que eu vejo muito, 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 um monte de gente metendo pau na cultura, nas pessoas. Gente, você está aqui. É. A cultura não é tua, o país não é teu. Como você quer mudar alguém que tá, tipo assim, vivendo a vida inteira dele fazendo aquelas coisas? É o país dele, é dele. Eu sei que, tipo assim, existe algumas pessoas que não são tão muito, né, welcoming. Gente, eu não sei falar welcoming em português, você sabia? Abertos, né? Aberto, Abertos. Nisso, então, tipo assim, mas, gente, estejam abertos para outra cultura. Você está vivendo outra cultura. Isso aí. Não precisa tomar banho de novo, Então é perfeito. Eu odeio atraso. Então, é isso aí. Gente, eu acho que para introduzir o Lincoln no nosso contexto do Viselite, basicamente é isso. O que vocês terão com ele é esse tipo de conversa. Essa conversa aberta, franca, direta. É uma conversa que que ele, né, vai conseguir trazer vocês para a realidade que vocês estão vivendo, que é imigração plus como é que diz? Imigração, não, processo imigratório plus imigração, que é estar dentro dos Estados Unidos. E o Processo Lincoln de adaptação. a adaptação, pronto. Foi isso. Então, o Lincoln, a gente veio trazer esse bate-papo para vocês entenderem o que é a psicanálise, que é basicamente isso aqui, só que através de direcionamentos. O Lincoln vai conseguir direcionar vocês para uma coisa que vai ser interessante, sabe? Vai conseguir fazer Lembrando vocês. só o seguinte, é uma psicanálise voltada para processos imigratórios. Então, eu tenho até uma pergunta que eu ia fazer, que eu ia ler aqui, mas pelo tempo, porque perguntaram na caixinha de perguntas sobre profissionais. Se é necessário fazer, né, com alguém que trabalha com isso. Eu recomendaria você procurar um tipo de profissional que ou vive fora ou tenha estudado processos imigratórios, porque é diferente.
É muito diferente. Porque vamos supor exagerando bem grande aqui, bem grande na psicanálise. Você está com um problema com a gastronomia, com a alimentação, sentindo dificuldade de adaptar com a comida daqui. Aí você vai entrar com uma pessoa que não entende nada do processo de adaptação. Você vai falar para ela, eu tô com um problema de comida, eu não tô gostando, não sei o quê. Eles já vão querer saber se você passou fome no passado, qual é o seu problema com comida, o que que a comida te remete. E não é isso, porque a pessoa que está passando por dificuldades de adaptação é um problema momentâneo, é aquilo, é para aquela situação. Não quer dizer, óbvio, que depois que a gente trata um certo tipo de problema e for no outro, e a pessoa quiser continuar, a gente vai começar a trazer coisas, né, repetições de padrões, desde a infância, e tratar numa coisa para que tenha uma vida muito mais tranquila, numa saúde mental melhor. Mas é identificar, justamente trabalhar procurar um profissional que trabalhe com esse processo de imigração, de adaptação, porque às vezes o que você está passando é só um problema de adaptação cultural. Você não está passando por um problema de a depressão. De Não estou falando que trauma. isso não vai causar uma depressão ou não, mas sim, mas é uma depressão causada por um problema de adaptação. Não é por uma depressão causada porque você acha que você é uma pessoa completamente infeliz. Não, vários fatores podem ter causado aquilo. Então, sim, eu acho muito importante procurar um profissional Qualificado. qualificado, né, que fale, que entenda. Não precisa morar fora, mas existem vários psicólogos e psicanalistas do Brasil que nunca moraram fora, mas que entendem, que estudaram justamente processos migratórios e que sabem distinguir essa diferença. Sim, sim. Fala aí, E eu então. tô aqui para isso. Você tá super aí. Vamos falar então um pouquinho dessa caixinha de perguntas que você abriu lá no seu perfil para a gente responder e você, enfim, você responder e se eu puder ajudar Eu também. tinha, mas a gente já cobriu todas elas também, porque É, uma delas foram justamente, né, perguntando qual era a fase mais difícil depois que a gente muda de país, que é justamente a fase do choque cultural, que vem logo depois dessa fase da lua de mel, que é onde a gente começa a bater de cara com a realidade, né? A gente vê que a gente não fala, que as pessoas que não estão tão solícitas assim pra gente. Não, nem solícitas, as pessoas não estão tão disponíveis quando a gente gostaria que elas estivessem, né? Justamente os problemas interculturais, de relacionamentos interculturais, a gente consegue perceber que a cultura, né, é diferente ali, então é um momento que a gente pensa em desistir, que a gente começa a se questionar o que eu estou fazendo aqui. Então, para mim, esse momento do choque cultural, essa fase 2 ali, que demora em torno de um ano e pouco, essa para mim é a fase mais difícil. Aí veio essa perguntando das técnicas, e aí tem uma outra falando que mora em Londres há 7 anos, que não fala inglês e não consegue se adaptar, né? E perguntando se eu devo voltar para o Brasil. Quem decide precisa isso é se você. abrir. Mas é justamente isso que a gente falou, né? Há 7 anos, não fala inglês, não consegue se adaptar, muito provavelmente mora, tipo assim, tem uma rede de amigos, né, brasileiros que só Não vivem se nisso. abriu. Não se abriu Não se para o abriu, idioma. exatamente. Não Não se se abriu abriu para para o a idioma, não cultura. se abriu para. Ou vergonha também, né? Ou tenha aprendido e em um certo momento deve ter. Alguém deve ter feito alguma piada do sotaque, ou algum outro brasileiro deve ter corrigido, e a pessoa trava, porque isso acontece bastante, né? Acontece muito mais do que a gente imagina e gostaria, mas acontece. E para uma pessoa que tem uma fragilidade maior, uma vulnerabilidade maior, né, de cair num trauma, nunca mais vai querer falar inglês na vida e vai se travar por causa disso. Eu acho que basicamente, começando falando aí, primeiro tem a questão do processo migratório, que é duro, a gente já falou no início da live, precisa esquecer, precisa abstrair, precisa viver, precisa ocupar a mente, vai trabalhar, não saiam do trabalho de vocês. Eu apliquei o processo, vou esperar em casa. Pior decisão, pior decisão, porque você vai ficar só nisso. Quando você está trabalhando, sua mente está distraída, você está pensando em Percebo outras coisas, e aí o processo vai passar mais rápido. Agora, falando de processo migratório, eu acho que a dica principal vinda de mim, Luciana, é
chegue aqui e bote a mão na massa. Não fique muito tempo presa no oba-oba, na fase de lua de mel, como o Lincoln falou. Eu acho que essa fase ela é necessária para você estar ali um momento com seu marido, com seu noivo, né? Porque vocês ficaram durante o processo separados, mas não pode passar de 30 dias isso. Na minha opinião, deu 30 dias, partiu pro Fica abraço. no oba-oba até o Social Security Number chegar. Exato. O Depois WordPress que chegou. está de K1, né? Enfim, a gente sabe que não pode trabalhar enquanto está no processo de ajuste de status, mas a gente já solicita logo no início, o Work Permit vai cair no mundo. Vai cair no mundo, vai trabalhar, mas eu não falo inglês. Vai para faxina, faz qualquer coisa, vai ocupar a mente, vai fazer docinho, vai fazer empada, vai fazer qualquer coisa para ocupar a sua mente. E aí, falando agora sobre Lincoln, que é esse profissional que nós vamos ali, né, indicar no Viselite, você que deseja ter uma conversa mais íntima com o Lincoln, conversar sobre suas dores, sobre as suas vontades que você tem, que você não sabe se são adequadas ou não, sobre você que já imigrou, que está passando por dificuldades, que a gente tem um monte que tem aqui, que me manda mensagem, que está triste, que está sozinha, que tá lá em Idaho ou lá no Colorado, sozinha naquele frio danado, né? Então, vocês que querem ter uma conversa inicial com o Lincoln está disponibilizando aí 10 vagas para pessoas que estão em processo imigratório do clientes E Viselite. cliente Viselite. Clientes Não é nem que vai Viselite. entrar, nem que já passou. São clientes. Já passou também, pode ser, mas que É, seja cliente Viselite. cliente Viselite que está em processo migratório ou já imigrou, está aí com essas dificuldades de adaptação, o Lincoln vai disponibilizar 10 vagas, 4 sessões dessa conversa para vocês terem aí uma experiência direta com ele, que vai ser uma coisa sigilosa, né? Obviamente que vai ser, enfim, dentro Tudo sigiloso. é, E só tudo para lembrar, é uma coisa, a minha conversa e o meu processo é único e exclusivo para processos de adaptação. Eu não vou falar sobre o processo de imigração, não vou falar sobre visto, não vou falar. waiver, é. Não tem nada, eu não vou trabalhar com isso, entendeu? Não tem nada a ver com isso. Isso você pergunta para a Lu. Comigo é sobre as dificuldades de adaptação que você está sofrendo ou que você acha que você vai sofrer. Então, é esse tipo de apoio que eu vou estar solicitando para vocês. Isso. Peraí, deixa eu só responder aqui coisas que não tem nada a ver do assunto, mas o pessoal está perguntando. Uhum. Se o visto K1, a noiva se desistir, a noiva tem que voltar para o Brasil? Sim, tem que voltar para o Brasil. Para visto K1 é para casar. Se não casar, tem que voltar, É tá? porque o visto K1 ele não é de imigrante, ele é não Ele é, imigrante. ele é um visto de não imigrante. Então é isso, pessoal. Então, ó, quem quiser, cliente Visa Elite. O Lincoln vai me perguntar se é cliente Visa Elite, tá? Então, cliente Viselite que queira ter aí 4 sessões com o Lincoln de forma gratuita. E aí depois, se vocês quiserem continuar, e vocês vão tratar entre vocês, né, a parte financeira, mas inicialmente são 4 semanas ou 4 sessões, eu não sei como é que o Lincoln 4 trabalha. sessões por um mês, uma por dia, uma por semana. E aí vocês vão ter aí esse benefício que o Lincoln está doando para gente fazer aqui para vocês. São apenas 10 vagas, né? Porque o Lincoln tem vida, ele tem os próprios clientes dele, então ele vai aí dar esse presente para os clientes Viselite. E se vocês tiverem interesse, podem chamar o Lincoln no Piscaria. Eu até ia mudar e falar porque a gente acordou isso, mas para você que esteja interessado de fazer, que você está precisando, passando por essas dificuldades, acha que vai sentir, né, alguma coisa, ou já imigrou e está passando por isso, entre em contato diretamente com o Viselite, porque aí eles me passam, porque eles sabem quem é cliente ou não, eu não sei, né? Então eu acho mais fácil. E eles vão Tá, repassar para mim quem é cliente, tudo, né? sim. Eu entro em contato e a gente começa. Tá bom. Essas Então, pronto, sessões. combinado. Ou, assim, vocês me chamem aqui, cliente, chamem no grupo de cliente, e aí eu falo, Lu, eu quero ter ali a sessão com o Lincoln e tal, e aí eu vou encaminhar vocês para eles, tá? Lembrando que são somente 4 sessões gratuitas e são somente 10 vagas. Partiu
terminou isso, aí o Lincoln depois é vocês e eles, tá, pessoal? E o Lincoln, como eu já disse uma vez, vai estar sempre por aqui no perfil. A gente vai compartilhar aí os posts dele. Ele vai falar muito sobre esse assunto. A gente vai compartilhar para trazer um pouquinho de conforto para vocês. Se conversa com vocês, né? Esse assunto. Compartilhem, né? Comentem para dar força. Para também o Lincoln trocar ali com vocês experiência. É muito legal. E a gente pode, se vocês tiverem mais sugestão aí de pauta sobre esse assunto, vocês podem sugerir nessa live que eu vou deixar salva, que o Lincoln pode fazer uma live, né? De repente no perfil dele, ou a gente voltar aqui mais para frente e a gente falar sobre o assunto. Eu quero fazer um convite para todos vocês. Por favor, sigam nas redes sociais aqui, né? E também no TikTok. E eu tenho um canal no YouTube que eu também explico sobre isso. Eu tenho um vídeo novo que eu acabei de postar, que ele explica sobre todas as fases de adaptação e todos os lutos que a gente passa de acordo com estudos, né, e a teoria da curva U e curva W. Então, se você se interessa, assista, curta, comente, segue lá também. Ajuda a gente, né, a mandar a plataforma mandar isso para mais pessoas e acompanhar. Então, assistam por lá, ela está explicando exatamente desde a primeira, todas as fases de adaptação que a gente passa e todos os processos de lutos que a gente passa. Eu estou explicando no vídeo lá no YouTube também, que É isso. Deixei aí, pinei, né, o perfil do Lincoln para vocês começarem a seguir. Eu quero agradecer ao Lincoln pela disponibilidade dele de vir aqui conversar com a gente, de bater esse papo. A Aline Menezes. Aline, eu não respondi na semana passada porque eu estava viajando. Eu avisei aqui. Então, na segunda-feira, amanhã, eu vou responder vocês lá. Todo mundo que falou comigo hoje, né, que viu que eu estava online aqui na live, me chamou aqui para fazer serviço, eu vou responder todos vocês amanhã, tá bom? Fiquem tranquilos que eu vou responder vocês. E é isso. Sigam o Lincoln. Quem tiver interesse, me busque, que a gente encaminha para o Lincoln. E é isso. Precisando, nós estamos por aqui. Tanto o Viselite quanto apoio psicológico, a gente tem um Lincoln aí como esse parceiro, grande parceiro aí, aumentando um pouquinho a questão do serviço dele conosco, tá bom? Lincoln, obrigado, Lu, obrigado a todos vocês e vamos para frente, gente. Saúde mental é o que interessa e nós precisamos. Isso aí. Vou deixar a live salva, viu, pessoal? Para vocês irem lá assistirem e seguir o Lincoln para caso vocês precisem, tá? Beijo, beijo, até amanhã. Amanhã a gente começa de novo nossa semana. Beijinho, beijinho, Lincoln. Beijo, tchau, obrigada.